precisaria ter uma política pública que colocasse mais impostos, restrição de horários e locais e acabar com a propaganda. Porque você sabia que restringiram demais a propaganda do tabaco. Ficou proibido fazer propaganda de tabaco na televisão, uma série de coisas. Bebida alcoólica, eles iam proibir também. Só que daí colocaram uma limitação, que se não me engano é 10 ou 11%. Da bebida. Quer dizer, a bebida alcoólica até 10, 11%, se não me engano, pode. Entendi. Então, cerveja pode. Só que qual que é a bebida imensamente mais consumida do Brasil? Cerveja. Vamos supor que eu tenho uma pessoa na família ou um amigo que eu acho que, no meu ver, tá excedendo os limites saudáveis. Não existe dose saudável. Tá excedendo os limites. Você vê que tá tendo problema, você vê que a pessoa tá se atrapalhando com álcool, vamos dizer assim, né? E eu quero ajudar. Cara, você pode começar fazendo perguntas abertas, de boa. Igual uma sopa quente, né? Você come pela beirada. Tá. Depende do seu nível, sabe? Se for sua namorada, é um nível diferente. Você tem mais intimidade para ir perguntando mais coisas e vendo de uma forma diferente, interagindo com aquela pessoa de uma forma diferente. Mas a ideia é você começa com perguntas abertas. Tipo assim, você não vai perguntar, você não acha que você tá bebendo demais? Pega uma festa que deu um vexame lá, você fala, o que você achou da festa de ontem? Foi só falar. Porque quando a pessoa fez uma festa e ela lembra, porque essa é uma outra parada, né? O álcool, dependendo da dose, faz esquecer. Corta total. Por causa do hipocampo, né? Ele diminui a atividade do hipocampo, e o hipocampo é a parte do cérebro responsável por tornar memórias de curto prazo para longo prazo. Então a pessoa muitas vezes pode ter blackout alcoólico. A pessoa acorda meio... Vamos dizer que ela acordou no dia seguinte, e aí ela muitas vezes até tá esperando que alguém vai criticar. Tipo, eu fiz merda, o que eu fiz? Vai lembrando aos poucos. Você pode, nesse momento, não ser a pessoa que vai fazer isso. Você esperar um melhor momento para falar. Você ir conversando aos poucos. O que você achou da festa? Tal? Foi legal? Deixar a pessoa falar. Ouvir mais do que chegar cheio de conselho. Que a pessoa geralmente vai estar em conflito. Quando a gente está em conflito com alguma coisa, se alguém chega puxando muito para um lado, a gente resiste. O nome disso é ambivalência. Então, a conversa tem que ir para um lado que vai fazer a pessoa perceber que ela própria está nessa ambivalência. Não vou eu dizer isso para ela. Porque desde Esparta a gente sabe que matam os mensageiros, né? This is Esparta é um mensageiro sendo jogado no poço, né? Então a gente precisa levar a pessoa através de uma descoberta guiada para ela pensar sobre o que está acontecendo. Eu lembro de um médico que foi consultar comigo. Isso é estatístico, isso não é subjetivo. Não é subjetivo. Isso é mensurável, inclusive. Isso é mensurável. Mensurável. Tem estudos mostrando, avaliando filmagens de conversas ao longo do tempo e vendo qual o resultado disso ao longo do tempo. Eu lembro de um médico radiologista. Não sei se eu já contei essa história aqui. Não me lembro, não me recordo. Ele chegou no meu consultório falando, minha esposa mandou vir pra cá porque ela acha que eu sou alcoólatra. Mas eu não sou alcoólatra. É minha esposa que exagera. Eu pego a máquina de ultrassom e toda semana eu vejo como é que tá meu fígado. E tá tudo bem. Meu Deus, cara. E eu vim aqui pra você poder ver aí se eu sou alcoólatra. Você vai ver que eu não sou. Se eu fosse um pouco mais bobo, não soubesse, eu ia falar, então vamos ver, vou pegar o checklist aqui, ó. Você é alcoólatra. Porque é idiota. E a maioria dos idiotas faria exatamente isso. Eu acho que eu faria isso. Mas é claro, você não tem treinamento. Exato. Aí o que acontece? Vou dar um exemplo de como é que foi a conversa. Eu fui falando, mas por que ela fala isso? Da onde que veio essa ideia? Mas deve... Eu vou resumir, tá? Eu não parecia um bobão, mas explicando vai parecer um bobão. Deve ser uma merda isso, né? Porque deve ser uma merda. Pô, eu validando a experiência dele, entendeu? Pô, deve ser uma bosta. Pô, Você tá lá com sua esposa, você não acha que tem um problema e ela reclamando com você de uma coisa que você acha que não é um problema. Deve ser uma merda. Você percebe que eu não disse que ele não tem um problema? Tu ganhou o cara, pô. Tipo, tu... Ele chegou, esperando um confronto. Total. E tu, concordou com ele, mas mal sabia ele que tu ia pegar a mão dele e salvar a vida dele. Porque eu sei, e eu ensino isso no meu curso para familiares de alcoolistas, eu sei que todos os caminhos levam a Roma. Quer dizer o quê? Se a pessoa tem um problema com álcool, ela vai chegar nesse assunto. Não tem como. Esse assunto é muito forte para não chegar nesse assunto. Então, se você se preocupa primeiro com a conexão,
O resto vem da boca da pessoa. Fala, não, pois é. Daí ele começou a falar assim, não, daí, depois de um pouco, na primeira sessão, foi basicamente ouvindo, entendendo, vamos ver como é que é. Não, teu fígado tá bom? Não entendi e tal. Que massa. Porque, mas, cara, eu tenho uma noção, e às vezes tem alguns pacientes que chegam a falar pra mim. Eles dizem assim, Vitor, cara, obrigado, cara, que você, naquele momento eu não tava pronto pra ouvir certas coisas. E eu percebi que você respeitou. Isso é muito legal, assim, de ver depois se a pessoa... Parece que ela tá de sacanagem contigo, mas ela tá ali... Ou ela não tá pronta para ouvir, ou tá muito sensível para você jogar na cara dela, entendeu? Porque o jeito que a sociedade trata o alcoólatra, que é o lixo, um merda, é um idiota, um escroto, é um chato. Porque tem uns filhos sertanejo e outros babacas assim, que repetem coisas... De novo, eu tô sendo ético com a minha ética, tá? Eu disse que na minha ética eu critico certas posturas. Posso estar errado na minha norma, mas o meu princípio e o meu valor tá errado, mas talvez eu possa corrigir minha norma. Mas eu acho muito cretina essa ideia que é propagada e pode, por exemplo, um cantor reunir uma live durante a pandemia, quando está todo mundo angustiado, e pedir para as pessoas comprarem bebida alcoólica para beber com ele, porque isso é o que ele faz, e quem não bebe não confia em gente que não bebe. Mas tu percebe que o cara só é ignorante. Cara, eu acho que a ignorância depende do contexto. Você pega um cara lá que foi no podcast do Vilela lá e fez uma piada errada, muito errada. Aquele cara é ignorante. O Bora Bill é ignorante. Sim. Aquele cara é ignorante. Eu acho agora, que a postura deles foi ruim também. Eu acho que tinha que ter sido diferente. Tinha que cortar, sei lá, orientar. Não sei como é que é. Mas é o seguinte. O cantor Leonardo é ignorante. Pois então ele parece bem inteligente. Mas ele não parece... cara. Burro. Mas é que, tipo, as coisas que tu sabe, que eu sei até, são... Cara, tem assessoria de imprensa. Não, tinha que ter uma regulamentação em relação a isso. Tinha que ter. Porque esse cara não vai parar de fazer assim. Ele se orgulha não pode fazer. De dizer que ele começou a beber com 11 anos de idade. E ele tem legiões de fãs. Aí a pessoa fala assim, não, Vitor, mas eu não sou trouxa. Eu não vou pela opinião dos outros. Cara, é o seguinte, eu entendo. Mas propaganda de bebida não podia ter. Agora, mas eu não bebo por causa da propaganda. Só que quando você vê tudo isso sendo normal, é igual você ir no Paraguai e ver as pessoas sem capacete o tempo todo. Começa a parecer que não tem risco, né? Você fica lá, agora você que está na percepção de risco que a gente tem, você vê todo mundo sem capacete, você fica louco. E aí o pessoal fala assim, tem que restringir e o povo não vai gostar. Igual em 94, o Maluf mandou colocar cinto de segurança na população de São Paulo. E ninguém queria. Ninguém queria, ficaram putos. Hoje em dia, as pessoas veem o quanto o cinto de segurança mudou a mortalidade. E as pessoas entenderam como isso é importante. Entendeu? Então, precisaria ter uma política pública que colocasse mais impostos, restrição de horários e locais e acabar com a propaganda. Porque você sabia que restringiram demais a propaganda do tabaco. Ficou proibido fazer propaganda de tabaco na televisão, uma série de coisas. Bebida alcoólica, eles iam proibir também. Só que daí colocaram uma limitação, que se não me engano é 10 ou 11%. Da bebida. Quer dizer, a bebida alcoólica até 10, 11%, se não me engano, pode. Entendi. Então, cerveja pode. Só que qual que é a bebida imensamente mais consumida do Brasil? Cerveja. E aí o povo olha e fala assim, não, mas cerveja não... Uma pessoa chegou a me perguntar se cerveja realmente faz mal, porque é mais leve. Aí a pessoa pergunta, dá pra ficar bêbado de cerveja? Eu falei assim, moça, você nunca bebeu, né? Cara, mas o que eu acho absurdo, cara, é tipo assim, como que pode, tipo, a maconha ser tratada de maneira tão diferente, cara, sendo tipo que, sei lá, talvez se tu for fazer uma batalha de quem é mais nocivo, muito provavelmente, né, eu acredito, talvez tu acredite também, que o álcool vai ser mais nocivo. Se tu, ainda mais se for atribuir toda essa ramificação de fatores sociais, violência doméstica e o caralho é 4... Cara, o álcool, na escala dessa que eu te falei, que tá lá no meu Instagram, essa semana publicada aí, o diretor falou que ia mostrar. Joga aí, pô. Joga aí pra nós, coloca aí, abre o meu Instagram aí na postagem aí. Que o Instagram no PC tá uma merda também, ultimamente. Mas... Aí, o que acontece? O álcool, sim, é pior. É pior, ele causa mais dano pro indivíduo e pros outros. Exato. É que aí a gente vai avaliar, a gente tá avaliando o que é melhor, morrer queimado ou afogado? Eu não gosto dessas comparações, entendeu? Eu acho que as duas são coisas que têm
os seus riscos que as pessoas deveriam Caralho, saber. que a Coca também, velho. É pior do que... vai pra direita aí. Isso, mais um. Análise multicentris. Esse aí é o paper. Ó, o David Nutt, o cara que foi demitido. Passa aí pro lado. Passa aí pro lado. Aí, ó, dano pra si é em vermelho. Dano pra si é azul, tá? Dano pros outros é vermelho. Olha ali, cadê a erva? Ó a erva, o dano pra si. Isso não é a minha opinião, não. Não é a minha opinião. Isso aí é a... Peraí, volta. Aí também é legal. Deixa eu Mas ficar menos assim. olha, ó, o álcool é pior que a heroína ali, ó. Só que, ó, o dano pra si da heroína é pior. Ó, vai pra direita que eu vou te mostrar um negócio. Ó, aí esse aqui você consegue comparar melhor, ó. Dano ao usuário é mais pra direita, dano aos outros é mais pra cima. Tá. O povo consegue ver esse gráfico aí? Ó, Consegue. dano aos outros, olha a quantidade de maior dano. Só que dano aos outros está considerando desde o dano a acidentes, lesões, mortes, como dano ambiental, dano econômico, entendeu? Que o álcool tá lá pra cima, o que? Os outros Dano aos outros. absurdamente mais. Mais que a heroína, cara. Só que, claro, a heroína mata mais que o álcool, então dano ao usuário da heroína e do crack e da metanfetamina são maiores que o álcool. Agora, nem o da cocaína. O álcool é pior que a cocaína. O álcool, ele gera dependência tanto quanto a cocaína, se não mais. Caralho, velho, eu não tinha consciência dessas paradas. E o cogumelo ali, ó, bem suave. Que daí eu acho que tá avaliando outras coisas. Por exemplo, o cogumelo, ele tem muito problema para quem tem predisposição, principalmente, né? Não é que ele é seguro, mas a gente tem muito desconhecimento a respeito dessas drogas, né? Por exemplo, colocar o êxtase ali. O êxtase não é suave, mas é que a gente não tem tanta pesquisa assim também para dizer. Sim. Agora, quando fala em cannabis, né, a maconha, a gente precisa diferenciar também, né? Porque fala assim, maconha medicinal. Mas geralmente quando estão falando maconha medicinal, não é maconha medicinal. Estão falando de algum componente da maconha, principalmente o canabidiol, que está sendo pesquisado ainda. Agora, Vitor, como é que você explica que o álcool ele é liberado, ele é vendido como na... Tem propaganda na TV, pô. Tem propaganda na TV, você vai na padaria, você sai do posto de gasolina, tá ali cheio de bebida gelada, prontinha pra você pegar. E não tem um monte de beck. Eu não sei, cara. Mas eu acho assim, eu não acho assim que aí não tem um monte de beck, então deveria ter álcool e beck. Não. Mas não tipo, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. E sabe o que é mais hipócrita do que isso? É o argumento que usam para defender isso. Qual? Dizendo que a proibição de uma substância tem a ver com opressão. A proibição de uma substância tem a ver com liberdade. Dá um exemplo. A Inglaterra quase destruiu a China na época da Guerra do Ópio. Deu um problema fudido. Inclusive, eles assinaram uma coisa chamada Tratado de Nanquim. Depois que a Inglaterra fudeu com a China, olha como é que eles fizeram. Mandando ópio, porque a Inglaterra passou a ser uma grande produtora de papoula e começou a enviar, né, que é um produto que se faz o ópio, a heroína, a morfina e outras coisas. E aí viciou a população chinesa e começou a fuder com todo mundo lá. A economia foi destruindo, estava dizimando a população. E a China tentando barrar isso daí, falou assim, não, vocês não vão entrar com... Vai ser proibido o ópio aqui dentro. A Europa foi lá, com tudo, fez uma guerra, lá fez um fuzuê nos portos lá, obrigou a China a assinar um contrato lá, o Tratado de Nanquim, para liberar o comércio, para poder continuar vendendo ópio lá. Uma humilhação gigantesca com a China. Proibindo de proibir ópio no seu país. Que coisa bizarra, né, cara? E aí, isso é um exemplo claro de quanto a liberação de uma substância é justamente o contrário da liberdade do país. Porque a gente só sabe de uma coisa, que para uma pessoa ter dependência ao álcool, ter problemas com álcool, precisa ter álcool. E a gente sabe também que o álcool, por mais que a pessoa ouça tudo que eu falei aqui, veja todos os papers e não acreditar, eu acho que uma coisa é difícil de não acreditar, que é o seguinte, o álcool não é sossegado, ele é uma substância que merece respeito, no mínimo. Não tem respeito com o álcool no Brasil. Não existe respeito com o álcool no Brasil. Muito pelo contrário. Quando a gente libera as pessoas a fazerem campanhas que fazem ser tão popular o álcool, a gente tem coisas como... Hoje, a maior parte das crianças menores de 10 anos no Brasil prospectam que quando forem adultas, elas vão beber. Mas nenhuma delas prospecta que vai fumar.
Não viu aquele meme? Ai, eu quero crescer, eu quero ter a língua roxa por causa do vinho. Não vi essa porra. A mãe pegou e filmou a filha e achou engraçado a filha falando assim, ai, quando eu crescer eu quero ter a língua roxa por causa do vinho. E as pessoas olharam e pensaram, que legal, ela é igual eu, isso é uma piada. As pessoas perderam a sensibilidade, cara. O álcool chegou no... Mas tu acha que isso tá mudando, assim? Tu sente que tu tá impactando, que tem outras pessoas impactando? Cara, eu não sei o que acontece, é muito difícil ver, né? Qual que é o... até porque eu não tô medindo. Mas tem pelo menos muita gente que te segue lá. Porra, é muita gente já. Tipo... todos os dias eu recebo gente falando, Vitor, parei de beber, diminuir, alguma coisa assim, todos os dias. Agora, eu acho que é uma batalha ainda muito grande, né, cara? Porque uma coisa, e eu defendo isso, e eu fico muito em cima disso, é a psicoeducação, né? Uhum. E agora, esse ano, eu vou montar um curso para profissionais, porque quase nenhum profissional sabe lidar com isso. Uhum. E um conteúdo voltado para alcoolistas. Porque eu dei uma aula no RD e uma galera parou de beber. E se eu desse um curso inteiro, porra, ia ajudar muito mais. E aí, essas duas coisas para começar. Aí eu vou escrever um livro, não sei se sai esse ano ou no próximo, que vai... Porque é o livro que eu queria que tivesse. Não tem... Brasileiro, em português. Mas o livro com qual intuito? Pro alcoólatra? Cara, alcoolista. Eu ainda tô vendo, mas eu acho que é primeiro para profissionais. Para profissionais. Porque eu acho mais importante até. Cara, sozinho eu não vou conseguir, né, cara? E eu acho que as poucas pessoas que falam sobre o álcool, e tem algumas que falam muito bem, ou elas são de uma geração que não é acostumada a divulgar, tipo assim, não viria num podcast, ou porque é tímido, ou porque não tem esse jeito, não tem... Ou às vezes não é nem... Não é o estilo. Relevante também. Não é relevante a pessoa. A pessoa fala, mas tem 3 gatos pingados. É muito pouca. Eu não vejo outras pessoas assim, falando com esse nível técnico. Ou estão já muito... com muitos papéis e outras coisas. Eu tô parado para fazer isso, né? Para falar sobre esse assunto. E tem gerações novas que estão... Parece que tá diminuindo. Só que o que a gente tem, cara, continua igual o consumo de álcool. Nos últimos anos. Tem metas para reduzir. Pela estatística. Continua igual. As mulheres cada vez mais. E sabe qual que é o problema? No Brasil não é todo mundo que bebe. É que quem bebe, bebe pra caralho. E aí tem alguém que fala assim, mas é que tem que saber beber. Não é que... Para algumas pessoas não é saber beber. E para quem é saber beber, então eu vou dar uma dica porque talvez tenham jovens ouvindo. Se você é jovem, adie o máximo possível o seu consumo de álcool. O máximo possível, o máximo que você puder. Preserva o teu cérebro o máximo que você puder. Quer começar a beber? Cara, tenta começar depois dos 25 anos. Quando for beber, não beba pesado num local em que você esteja dirigindo ou de carona com alguém ou num local público. Seja homem ou mulher. Porque, cara, se você tiver... Porque nunca ouviu aquela... mas é muito grosseiro falar isso. Não. Você fica vulnerável fisicamente quando você está muito embriagado a ser agredido. Eu sei. Agora eu entendi também. Eu não falei isso. Não falou. Você fica muito vulnerável fisicamente. É muito perigoso isso. A gente sabe que abuso de álcool está ligado a sexo desprotegido, a violência física, a violência sexual, uso de outras drogas. Cara, eu já tive alguns pacientes, cara, que era jovem lá, encheu a cara um dia. Pô, a galera ia comprar cocaína, não tinha, compraram crack. Fumou, tava chapado já, tava bêbado. Fumou. O crack é foda, velho. É rápido demais pra você viciar. 10 segundos de graça, o resto de desgraça, foda demais. Então, cara, a galera vai te pressionar pra beber... Tenta beber, tenta não beber, não beba, de preferência. Mas assim, não beba em circunstâncias iguais. Tipo assim, eu bebo só de sábado. É melhor você beber um dia do sábado, outro dia no domingo. Não coloque padrões, o cérebro adora padrões. Quanto mais você coloca padrões, mais o alcoolismo vai pegar, vai puxar. Então, não beba para sentir os efeitos do álcool. Você é tímido? Cara, vai se tratar, bicho. É muito melhor.
você vai encher a cara pra poder conversar com alguém. Não tem como sustentar isso, cara. Vai passar o efeito. Ou você vai falar merda, você vai acordar com ressaca moral. Tem 1 milhão de episódios sem groselha aí pra aprender também. Pô. Tem cara que ensina sedução, falar em público, professor de oratória. Ixi. Para pra estudar, cara. Pensa o que você quer na vida. Cara, você se diverte muito mais sem beber. Uma coisa que é pessoal, tá? Aí eu não sei como é que vai ser pra você. Quando eu era pequeno, o adulto bem jovem, assim, eu via a galera indo em balada, assim, tipo... nem sei se tem essas coisas ainda, tão velho que eu tô por fora, tipo... tem uma balada eletrônica. Não é eletrônica, mas essas baladas que fica tudo escuro com luzes. Balada. Eu chamo de balada. Também. Cara, eu nunca vi graça nisso, cara. Mas eu tentei gostar porque eu achei que era legal e que eu ia gostar. Tem gente que não gosta, talvez você não goste, cara. Cara, eu vou te falar que depois que eu fui em baladas sem beber pela primeira vez na vida, depois da gente ter feito o episódio, e eu parei de ir, cara. Porque eu percebi que as pessoas são insuportáveis, bêbadas. A música é um lixo. Porque, tipo, na minha cabeça eu não... Pô, eu gosto de música, assim, tipo, eu estudo música e tal. Pô, e tem muitas músicas que eu acho maneiro, até sertanejo e tal, assim. Mas normalmente até as bandas são ruins, tipo, nos rolês, velho. Porque tu tá bêbado, cara. Teu nível de crítica, assim, é tipo como se estivesse tocando um barulho no fundo, sabe? Então, cara, eu parei de ir, velho. Balada, eu não vou mais, normalmente. Porque, tipo... Não é que perdeu a graça sem álcool, é que o álcool me anestesiava e tornava a experiência tolerável, vamos dizer assim. Total. E olha que eu sou muito sociável, tá? Eu adoro. Mas, cara, eu prefiro 1000 vezes ir num outro tipo de rolê. Churrasco com os amigos, que eu não sou obrigado a beber, mas eu interajo com os caras que eu já conheço, pá, trocar outras ideias, dá pra sentar, dá pra conversar, do que numa balada cheia de luz, tudo escuro, nego brigando, discutindo, uma casqueirada do inferno, e daqui a pouco é fogo, é boate aqui. É uma loucura, velho. É uma loucura, pô. É muito rolo. Pois é, velho. Vamos pegar... o estudo de Harvard. O estudo de Harvard, depois a gente pega as perguntas no Superchat. Galera, mandem suas dúvidas aí no Superchat, suas perguntas, conte seu caso, conte sua meta do ano. E responderemos daqui a pouco. Estudo de Harvard é o seguinte, falaram do estudo de Harvard que pegou pessoas durante 75 anos, né? Tem até um viral aqui que o cara falou disso aí. E aí pegou e viu que a coisa mais importante para as pessoas serem felizes eram os relacionamentos. Aí fizeram um desdobramento, a segunda versão, que parece que nem está pronta ainda, mas já começaram com os resultados, mostrando assim que um dos elementos era beber com moderação. Puta merda. Mas olha, cara, eu fui olhar, eu li a parada toda, fui bem, o que deu para encontrar, eu li, estava escrito assim, ó, pessoas que beberam álcool tiveram menos, tudo ficou pior. Saúde física, saúde emocional, não sei o quê. Aí, quando alguém relatou, não sei aonde, que era beba com moderação, queria dizer o quê? Beba menos. Só que o povo é tão zoado que até quem vai defender... É porque a galera faz isso, igual um programa bem legal de política pública que o pessoal estava começando a fazer, que tem uma galera aí fazendo... Esqueci o nome agora. Aqui no Brasil, tem até um projeto aí. Esqueci o nome agora. E o projeto estava chamado assim, ó, beba menos, se divirta mais. Uhum. Porra, cara, não dá pra dizer não beba. Fala não beba, não vai fazer... Vai incomodar falar não beba. Só que, meu amigo, não tem ninguém dizendo não beba. Tem que ter uma voz dizendo, cara, melhor não beber. Eu não tô dizendo, você é um idiota se você beber, olha, você tem que me obedecer, seu trouxa. Não é nada disso. Mas é que eu acho que foge da realidade daí, cara. É tipo se eu botasse esse ano a meta de, cara, não beberei álcool esse ano, eu não ia conseguir. Mas, cara, e eu ia me sentir frustrado. Você não vai você não vai botar essa meta porque você viu alguém falando não beba. Eu acho botei. Não, mas eu digo assim, você não vai parar, agora eu vou botar uma meta não beba. Tipo assim, ó, um órgão de saúde falou, melhor não beber. Cara, eu discordo, velho. Eu acho, tipo assim, eu entendo o que tu quer dizer, que deveria existir alguém falando não beba, e não existe. Uhum. Existe tu, sei lá. Mas eu acho que, tipo, beba menos, se divirta mais. Pô, primeiro que ficou sonoramente bom o slogan, e segundo que, tipo, cara, talvez funcione. Cara, já foi testado e nunca funcionou. Beba com moderação. Mas é que beba com moderação é pior do que beba menos, cara. Beba com moderação me dá vontade de beber, velho. Porque beba com moderação é tipo, beba.
Tipo, tu vê primeiro É beba. Parece que a pessoa tá bebendo beba. Mas beba menos também. Mas beba menos, o menos... Pô, é que moderação, Eu acho velho. que a gente tinha que pensar uma terceira coisa. E um cara que eu tava conversando sobre isso é o Murilo Gun. Porque você beber mata, sei lá. Sabia? Tinha Murilo até Gun? chamar o Murilo Gun, de repente, aí pra falar. Tô ligado? Eu tenho o contato dele, se É? quiser. Uhum. Aí, ele tá promovendo umas paradas em São Paulo que são bem legais. Tipo assim, rolê... Como é que ele chamou, cara? Pô, a ideia é bem legal, cara. Rolê, não é zero álcool, mas é rolê alguma sem coisa assim. álcool, É o rolê assim. sem álcool. É balada sem álcool. Ele promove, bem legal, cara. E aí a parada é um rolê consciente, uma parada assim, porque pra você tá ligado o que tá acontecendo, ter conversas significativas, é um rolê bem legal, assim, uma ideia bem... Pô, irado. Eu acho que essa que é a parada, é a gente pensar igual a galera da Islândia. Não ficar focando no álcool, tipo assim, beba menos. Fala assim, cara, vamos curtir que são. Tipo, entendeu? Tipo, alguma coisa assim, talvez não essa palavra, vamos curtir são, mas procurar um jeito... Curtição. Uma parada... Fica até cringe, né? Mas procurar uma parada assim que não coloca o álcool como a coisa necessária pra viver, a coisa mais importante do rolê, mas colocar uma outra e promover eventos assim, né? Eu fiquei tão triste uma vez que eu vi um dos caras que mais entende de álcool, ou entendia, a geração anterior dos profissionais que falavam de alcoolismo, que era meia dúzia de gato pingado. E uma vez ele estava dando uma palestra, não importa o nome dele, mas ele estava dizendo, ele contou o relato de uma história, de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que teve uma festa em que os jovens não beberam. E depois eles relataram que não foi tão ruim. É muito desconectado do jovem, né, cara? Eu não acho que eu sou o cara mais conectado com o jovem, mas eu acho que tem que pensar nisso, entendeu? Uhum. Tem que ter essa coisa na cabeça, de pensar numa política pública que aumente o imposto da bebida, porque sai caro, sai do nosso bolso, restrinja o comércio, o local onde vai vender, horários para vender, que proíba propaganda em qualquer lugar. Porque sabia que é proibido propaganda de qualquer coisa. Se eu falar sobre... eu ajudo pessoas a pararem de beber. É proibido no Google. Aí eu mandei um recado, falei com a mulher do Google lá uma vez, né? O atendente do Google. Falei assim, Vitor, sabe o que é? Eu entendi. Você não é clínica de reabilitação, você é uma pessoa que educa as pessoas sobre os, né? Assuntos relacionados ao álcool. Isso não fere necessariamente algo de leis do seu país, mas é proibido. A gente não quer rolo com isso. Meu Deus, mano. E acabou. Falei, mas como assim? Acabou. Não tem. É uma postura da Google. Não vai liberar nada para lado nenhum do álcool, porque a gente não quer se meter nesse barulho. E eu vou te dizer, eu acho que é uma coisa que... É um barulho mesmo. Porra, óbvio que é, cara. Mas é que é necessário, né? Que alguém grande vai ter que ter coragem de comprar essa briga, tá ligado? Tipo... Sei lá. Ou eu vou ter que crescer. Isso que eu tava pensando, pô. Tu já tá crescendo, pô. Mas é louco, é muito louco isso, cara. É muito louco. É muito louco pensar o quão nocivo é e o quão a gente tá... Eu acho que daqui, tipo, sei lá, 200 anos vão estar olhando e vão estar pensando, meu Deus, cara, eles bebiam isso. Cara, mas se você for pensar, tipo se todo mundo bebesse igual a tua meta desse ano, se todo mundo realmente bebesse assim... 90% dos problemas estariam diminuídos. Nem teria, 90% não existiriam. Quem tá assistindo, acho que é isso, pô, que fica de mensagem, né? Tem a galera aí assistindo, acho que, pô... Cara, essa meta é muito realista, cara. 18 vezes, começa a notar agora, despreza janeiro. Mas, pra quem não tá grávida... Isso, pelo amor de Deus. Se for mulher... Cara, não, eu vou for pessoalmente... mulher até 3, e aí, né... Fica de olho, e não toda semana, porque 3 doses toda semana aumenta 40% não, 18, do risco de vamos botar 18 vezes... pra mulher. Mulher é menos. Mulher menos. Então, se tiver namorada pra levar junto, vai ter que 18 vezes até o final do ano. E você não pode ter depressão, não pode ter ansiedade, não pode tomar remédio psiquiátrico, não pode tomar remédio pra TDAH. Então ninguém vai poder. Porque sabia que mais da metade de quem tem TDAH desenvolve alcoolismo? A doença mais relacionada com TDAH é alcoolismo. Não é cocaína, como se achava. Caralho. Meta-análise de 2020 do Faraone, que é uma das maiores autoridades de TDAH. Caralho. Velho. A vida não é fácil, né? Cara, eu vou te dizer que eu nem poderia, né? Eu fui diagnosticado com bipolaridade, cara. Então eu não deveria. Cara, se você fica nessa quantidade, não passa disso e continua estável,
é algo que não é... É algo que você é um risco calculado. Exato. Continua com o acompanhamento, não passa dessa dose, é um risco calculado. É uma hipocrisia dizer que não tem risco. Mas eu acho também que não é o caso de dizer, olha, ninguém pode correr riscos. A ideia que eu acho que é o seguinte, para ser ético, de verdade, as pessoas têm que ser informadas. Ah, eu entendi, tem esse risco, eu tenho que me ligar nisso, tá certo. Não é uma brincadeira, mas vou ficar ligado. Se eu ficar mal, vou parar. Né? Eu vi que, eu comecei a deprimir, comecei a agitar e tal, não vou beber esse tempo. Então, eu achei uma boa forma. E eu quero, em algum período, eu não lembro qual que é a meta que eu tinha colocado, mas em algum período eu quero ficar pelo menos 60 dias. Tipo, eu acho que eu nunca fiquei na vida. Desde que eu bebi a primeira Cara, eu vez. acho que você corre risco de não querer beber mais. Eu tenho certeza, pô. Tipo, até porque essas minhas metas eu quero afunilar elas mais no ano que vem. Mas eu tenho, tipo, hoje tá sendo um modulador externo absurdo pra me motivar a porque beber pra menos mim ainda. foi pô. assim, cara. Eu adoro cerveja. Adoro muito. Tipo, gosto, assim, Gosto tu sente muito. prazer. Inclusive, eu acho que eu tenho gene para alcoolismo. Né? Eu fiz o teste lá, não é muito bom esse teste, assim, não é garantido, mas parece que tem uma associação leve, não é muito evidente. Mas eu acho que eu tenho gene para alcoolismo porque eu gosto muito do sabor, isso também tem a ver, possivelmente, um fator de risco. E quando eu bebia, eu tinha vontade de beber mais, mas eu acho que não sei se foge muito das pessoas médias, talvez sim, talvez não. E eu adorava uma cerveja, principalmente uma que tem coentro e laranja. Não sei qual que é, tem algumas que tem coentro e laranja, já tomou? Acho que já tomei aquelas especial, assim, né? É. Cervejinha artesanal. Mas aí é o seguinte, depois que quanto mais eu comecei a conhecer sobre o alcoolismo, começou a me irritar, cara. Começou a me irritar pra caralho. Tipo, te irritar o fato de tu conhecer e continuar bebendo? Me irritar o fato de que, será que sou eu que quero beber, velho? Porque quando eu fui, o meu primeiro dia dos pais foi esse ano passado, 2022. E pra mim é muito importante. Dia dos pai, paternidade é uma coisa muito importante. Tanto que eu criei um perfil de paternidade que viralizou vários reels que eu fiz lá, muito louco, cara. Caralho, tá velho. crescendo mais rápido que esse. Dicas de paternidade. Porque a paternidade pra mim tá sendo uma parada muito intensa. Porque eu quase não tive relação com meu pai. Meu pai era o tipo de cara que não abraça homem porque não é... Esse é o tipo de cara. E isso fez muita diferença pra mim. Eu queria ter tido um pai que eu não tenho. E eu quero ser para o meu filho o pai que eu queria ter. É muito importante para mim ser uma referência disso. Eu acho que talvez tenha a ver com o alcoolismo do meu avô, o pai do meu pai, mas enfim. Para mim é uma coisa muito forte. E no primeiro dia dos pais, eu estava assim meio entre, eu quero aproveitar e um pouco triste, porque para mim é um gatilho, a coisa de paternidade é uma coisa... meu primeiro dia dos pais, eu nem lembro de um dia dos pais que meu pai passou comigo, assim, tipo, mas inventar uma coisa do zero, né? Eu gosto de falar que ser pai é minha segunda língua, né? Não é minha língua natural, porque eu não recebi isso, não falaram sobre isso, não era o idioma que falavam na minha casa. E aí a minha esposa pegou e falou assim, não, Vitor, vamos curtir esse dia dos pais, merece, é coisa importante e tal. E daí ela pegou um hotel pra gente passar um final de semana, foi no final de semana, o dia dos pais, né? Agosto. E aí ela escolheu um hotel que tinha uma atividade para pais. Né? Ela é meio que surpresa, né? Me contou, chegam lá, tinha carnes, né? Eu gosto de carnes. Eu achei que ia ser tipo fazer cerveja. Pois é, chegando lá não era carne só. Era carne com cerveja. Do lado da piscina. E aí tinha uma série de referências a pai e caneca de cerveja. Eu não comi, cara. Me embrulhou o estômago. Porque eu fiquei muito puto, cara. Porque, sabe por quê? Me deu vontade de beber. Aí eu parei e pensei, filha de uma puta, eu não consigo acreditar que... Com todo esse conhecimento... porque daí eu fico pensando assim, cara, essas horas eu paro e penso assim, naquele meio que eu tava, na minha cabeça veio aquela voz assim, que vê assim, e se todo mundo tiver errado e eu tiver certo? Eu acho que esse é o caso. Porque não... E é um pouco solitário isso. Isso é o único. Tipo assim, tá todo mundo curtindo, Vitor, para de ser besta. Mas não tô sendo besta. Eu não consigo compactuar com isso. Porque é muito escroto pensar que essa visão é muito escrota, cara. Porque, primeiro, criança e supervisão... Eu falei já, não sei se eu falei. Tu falou. Tem esse risco de afogamento. A outra coisa é o seguinte, eu tô celebrando
O dia que representa o meu cuidado com o meu filho, que é uma coisa que é amor, é responsabilidade, é atenção. Pô, ser pai, um pai presente, é o pai que sabe o que o filho precisa. Ah, eu sei que série que meu filho tá. Eu sei o que ele tá estudando, eu sei o que tá acontecendo. E na Islândia, eles fazem isso hoje, que tem 3 fatores. Se você tinha um filho adolescente ou criança e você quer prevenir o uso de álcool e drogas nele, tem 3 critérios que são os mais associados à prevenção em crianças e adolescentes. Quais são? Mas eu vou falar isso depois do break, tô brincando. São 3. O primeiro o seu filho ter a sensação de que você é um suporte para ele. Se ele tiver um problema, ele pode conversar com você. O segundo é você ter uma supervisão positiva. Tipo assim, você não fica cobrando seu filho, mas você sabe, né, que ele tá sábado à noite, seu filho adolescente. Uhum. E o terceiro é tempo. Não é tempo de qualidade, não. É tempo. É tempo. Não adianta você estar uma hora de qualidade. Não, você tem que passar tempo com seu filho. Não dá pra você deixar, não, mas tá bem cuidado com a mãe. E não é só pai, né? Pai e mãe. E aí, isso me embrulhou o estômago, cara. Porque eu tava lá e, tipo assim, eu tô criando na minha cabeça uma paternidade. E eu acho que... E essa coisa me abriu os olhos para uma masculinidade também. Porque sabia que menos de 10% dos homens já falaram com os pais sobre o que é ser homem? Você já falou com seu pai sobre o que é ser um homem? Não. O meu pai dizia o seguinte para mim. Ser homem é você sempre se colocar em primeiro lugar. É você nunca ficar dependente de uma mulher. Inclusive, se você tiver desejos, você não precisa se preocupar com manter a fidelidade no casamento. Caralho. Isso era meio velado e meio não velado. Meio natural. Daí uma vez eu falei assim, pai, uma das poucas vezes que eu falei assim, pai, poxa pai, mas a gente não faz nada junto, eu queria fazer uma coisa contigo, né? Eu falei assim, Vitor, você tem que entender. Eu falei, acho que eu tinha uns 16 anos, eu falei assim, mas parece que você não gosta de mim, não gosta de estar comigo. Vitor, você tem que entender os negócios, tem que tirar isso da sua cabeça. Eu gosto de você e é desse jeito, não preciso passar tempo com você. Quem passa tempo com o filho é mãe. Nossa. É papel da mãe. Tipo, não foi uma conversa clara, mas esse é o tipo de coisa da masculinidade que foi infiltrada na minha cabeça. E o álcool tá muito no meio disso, cara. Pô, o álcool tá muito ligado à masculinidade. Você digita aí Dia dos Pais, presente para Dia dos Pais. Você vai achar no Google Caneca. Todas as coisas canecas. E já teve muita aluna minha que falou assim, cara, no Dia dos Pais eu dava coisas assim. Eu dei uma máquina de cerveja pro meu marido e eu queria que ele parasse de beber. Porque isso é tão automático, cara, que é o modo automático hipnótico comportamental. É a loucura, cara. É a loucura que a gente é enfiado e de repente você acha que você está vivendo. Mas você está só repetindo reflexos horrorosos. Então, aquele Dia dos Pais foi mais uma lembrança do cara. Eu não vou ceder. E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, não beber para mim é rebeldia, cara. Eu sempre fui um cara muito rebelde, porque o sistema nunca me posicionou muito bem. Eu sou um cara que tem TDAH, que reprovou na 8ª série. Eu sempre era o E pra ti não beber é rebeldia, que loucura, pra né? Pra mim, cara? não beber é uma rebeldia, cara. E num lugar onde o tempo todo é questionado por não beber é uma rebeldia, cara. Então, não beber pra mim é criar... Não é aquela coisa, mas Vitor, isso é muito careta, é muito extremista. Não, cara, não beber pra mim é um estilo de vida que é criar uma terceira coisa. Não é nem o careta, nem o chapado. É uma terceira coisa que não tá olhando pra isso. Tá olhando pra outras coisas. Tá criando coisas valiosas de outro jeito. E aí é uma questão de contexto também, né? Não que todo mundo tenha que ser assim, mas eu acho que dá para ser responsável de outras formas também. Mas para mim é uma coisa que representa uma série de conceitos que tem a ver com a masculinidade mais saudável, né? Em paralelo ao Red Pill, né? Tipo assim, Red Pill, não sei o que. Beleza, cara, é uma outra coisa, entendeu? Que eu acho que pra mim faz sentido. Mas pra mim é tipo isso que eu falei, das narrativas, tipo dos extremos, tá ligado? Red Pill é um extremo. É um extremo, o cara gadão é o outro extremo. Pra mim, pegar meu filho tem 1 ano, eu pego ele, eu dou beijo na bochecha dele, eu abraço ele com alegria, com amor, coisa que... E não tem nada a ver com sexualidade. É foda, velho. Não tem a ver com isso. Cara, eu queria que tu fizesse um favor pra mim, pô. Eu queria que tu falasse listadamente e rapidamente os malefícios do álcool, pra que quando alguém perguntar por que eu não tô bebendo, eu abrir o vídeo e eu fazer assim, ó, tipo em 15 segundos assim, eu mostrar. Eu acho que ia ser perfeito, eu acho que todo mundo deseja isso, pô. Tipo aqueles que tu falou todos, pô. Só tive essa ideia agora porque ia ser muito gostoso, pô, esse momento, assim. Tipo, a pessoa, não vai beber hoje, Fernando? Eu mostro o vídeo, pô. Vamos ver.
Primeira coisa, que o álcool, ele distorce a sua capacidade de refletir, de pensar o que você quer. Então, durante o efeito agudo, você tem maior risco de fazer coisas que você não gostaria e que você não faria. Uma das respostas a isso é a ressaca moral, que pode não é sempre que dá, mas pode acontecer. Qualquer pessoa que começa a beber, ela não é a mesma pessoa que bebeu 1 ou 2 doses. Então, a capacidade de decidir depois daquele momento, ela vai variar. Isso pode levar a riscos de vários tipos, desde acidentes até uma briga desnecessária com a pessoa que você gosta. Sem falar que o álcool, ele prejudica a sua performance cognitiva, fazendo com que você tenha menos aproveitamento, talvez uma pergunta a menos que poderia fazer um viral, que ia fazer crescer o seu canal. A outra coisa que o álcool faz é diminuir a sua performance sexual, que pode ser que naquele dia você fosse ter uma experiência prazerosa e de troca de intimidades com alguém do seu interesse e ter uma memória afetiva muito relevante. Não beber naquele dia pode ser que leve você a ter uma conversa mais significativa de verdade com alguém que é importante para você, ou, por exemplo, um amigo seu que mora longe, que você não vê todas as vezes, e talvez aquele momento seja um momento de você conversar algo que vai ser significativo, que você vai lembrar para o resto da sua vida de uma forma mais interessante. As doenças. Não beber pode levar você a ter... Beber é miotóxico. Então, quer dizer o quê? O álcool prejudica a sua performance na academia, a performance muscular, né? Tem até um vídeo do Muzi que ele explica até o porquê da via da insulina, explicando como o álcool prejudica o seu desempenho na academia. Então você vai lá a semana inteira, fica treinando igual idiota para ir lá e jogar fora no momento de curtição de 2, 3 horas. O álcool, ele prejudica o seu cérebro de uma maneira geral. Você vai levar no mínimo 3 dias para começar, discutivelmente, voltar a sua memória de trabalho de volta, a se atinar para falar as coisas. Sem falar que o álcool prejudica a formação de memórias. Então, se você passou o dia, aprendeu alguma coisa, bebeu antes de dormir, vai ter menos sono REM, vai ser menos reparador, você não vai lembrar direito aquilo lá. O álcool aumenta os hormônios femininos para homens, a aromatização, e pode fazer com que você, por exemplo, se você bebe muito frequentemente, você vai ter até ginecomastia, mas menos, só vai diminuir um pouco, talvez, a tua testosterona ou pelo menos a atividade dela. O álcool piora o seu humor. Então, em geral, ele aumenta a serotonina no dia, mas ele passa alguns dias, você vai tender a ter uma baixa no humor nos dias seguintes, que pode prejudicar o teu desempenho em alguma coisa. Mas só um pouquinho, mas vamos dizer, a cada 15 dias prejudica um pouquinho o teu desempenho, vai somando isso ao longo de 2 anos, você poderia estar, sei lá, com 15% a mais de renda e de satisfação profissional. O álcool prejudica... O álcool aumenta o risco significativamente de câncer de boca e esôfago e estômago. 15% das pessoas que bebem significativamente vão ter problemas gastrointestinais, como estômago, principalmente, pâncreas. O álcool afeta bastante o rim, aumenta o risco de você ter diabetes. Diabetes estraga o cérebro por 30 motivos. O álcool diminui a absorção de vitaminas, por exemplo, do complexo B, principalmente, que são vitaminas responsáveis pela mielinização, né? A capa dos neurônios e a capa dos nervos, então ele preserva isso. E aí ele prejudica a absorção no estômago, então mesmo que você ingira as quantidades suficientes, ele vai prejudicar essa ingestão de vitaminas muito significativas. É possível, e tem poucos estudos sobre isso, que ele diminua também a fonte de outras vitaminas. É sabido já do complexo B, ácido fólico também. Mas é possível que ele prejudique a reserva de vitaminas, como a vitamina C e a vitamina D também. O álcool causa estresse oxidativo no cérebro, que pode te levar a ter um desempenho cognitivo menor. Eu falei do humor, ansiedade. Quando você bebe mais do que, por exemplo, 2 doses, você vai ter um opioide um pouco diferente, que é o dinorfina. Se não me engano, é o nome de um tipo diferente de opioide que vai aumentar os seus níveis de ansiedade no dia seguinte. E até talvez uns 2, 3 dias depois. O álcool é um dos principais fatores de câncer de cólon, que é um dos cânceres mais frequentes e mais fatais que a gente tem para os seres humanos. Próstata, que mais? Coração, infarto. Coração, o álcool ele causa um risco sabido de infarto e de acidente isquêmico cerebral, acidente vascular isquêmico cerebral.
Cara, quase tudo o álcool faz algum problema. O álcool causa... ele lesa um pouco a sua medula óssea, causando macrocitose, que é o aumento das células vermelhas. Que pode aumentar também riscos de cânceres, né? Porque tá mexendo com a medula óssea. E qual a dose segura para consumo? 0. É isso. O meu 0. vídeo tá pronto. Quando eu sair, me encher o saco, outra coisa, tá pronto. E outra coisa, se você aceita beber um dia que você não quer, você passa a fortalecer o músculo da conformidade social. Você passa a ser um cara trouxa, banana, fraco, de opinião. Então quer dizer o quê? E se manipulável. Você... Manipulável. E isso é uma coisa progressiva. Tem um documentário muito foda, que se você não assistiu, eu recomendo muito, chama The Push. The Push, nunca vi. Ele é um cara, é um nós, psicólogo que ele fala o seguinte: será que uma pessoa comum é capaz de matar outra jogando de cima de um prédio por razão nenhuma? Eu vou testar. E ele começou a usar truques psicológicos pra tentar convencer. E conseguiu convencer algumas, cara. Porque a conformidade social ela é uma coisa gradual. Nossa. Então, se você é amigo de verdade de alguém e você não é capaz de respeitar o dia que essa pessoa não quer beber, cara, para pra pensar um pouco. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá pedindo pro cara beber hoje? Você quer uma companhia? Fala pra ele, cara, eu queria me divertir, eu acho que você não vai conseguir se divertir comigo hoje se você não beber. Fala o que você quer de verdade. Você quer estimular o seu... Que tipo de ética você quer ter entre os amigos? Porque ética é a inteligência do grupo a favor do relacionamento. Então, quando você pressiona o seu amigo para beber e fica querendo 1001 motivos, você está estimulando o seu amigo a ser um trouxa. Você quer isso para a vida dele? Você quer estimular ele a sentir vergonha, culpa, medo? O que você quer estimular ele a sentir naquele momento? Não é para ser um momento leve, de curtição, de todo mundo se sentir bem, fazendo aquilo que quer fazer? Então, você vai continuar enchendo o saco da porra do fermento? Nossa, eu já quase saí no soco um dia, velho. Juro que aconteceu, pô, já. Então é o seguinte, se tá tão difícil para você aceitar que o seu amigo não beba, por que será que é tão difícil aceitar que o seu amigo não beba? Será que é porque você acha o seu amigo um saco? Ou será que você qual é a tua, entendeu? Você quer se sentir menos mal com o jeito que você bebe? Daí você quer que ele beba para você se sentir menos mal com o jeito que você bebe? Ou porque você nunca parou pra pensar nisso tudo? Chato pra caralho, né? Não sei se foi o suficiente. Porra, tá maluco? Eu vou cortar, vai ficar exato, pô. Pô, vai ser muito bom. Vamos preparar um desses e botar disponível pra download pra rapaziada que acompanha o Sem Groselha. Outra coisa é que o álcool causa bafo. Bafo? Bafo, no agudo e crônico. No efeito agudo, o álcool causa dilatação do esfíncter esofagiano inferior e faz com que esse esfíncter ele fica fechado para que não fique voltando coisas do estômago para cima. Quem tem hernia de hiato tem aberto, isso aí. Mais ou menos. Hernia de hiato, ele é um achado incidental, nem sempre ele tem às vezes ele não tem correlação. Mas é tipo isso, abre o esfíncter esofagiano inferior e aí sai as coisas que fede do seu estômago, daí você vai querer, sei lá, conversar com alguém, você vai ser o amigo que adora contar segredo. Você vai ser o bafento. Se você estiver num lugar que você vai beijar alguém, você vai beber álcool, a tendência é que você vai ter mais mau hálito. E também o álcool vai lesando a mucosa do estômago e faz você ter um bafo de defunto. Tá bom, né? Tá bom de motivos, pô. Acho que... Além de você fica fedendo, porque uma das formas que o álcool é excretado, em pouca quantidade, é o hálito, né? Os pulmões e o suor. Então você vai deixar fedendo a sua cama. Não, tipo, quando o cara tá podre de bêbado, daí tu entra no quarto e o quarto fede a vodka, tá ligado? É nojento. E as roupas também. É tudo, né? Cara, eu acho que, pô, que delícia de modulador externo pra... Vamos pegar as perguntas da rapaziada, pô? Vamos. Tem perguntas boas, pô? Pô, esse hambúrguer tava uma delícia, velho. Cara, eu acho que deve estar quente, pra eu falar metade do que eu queria, mas eu acho que o meu limite de um dia... Quer vir aí amanhã de novo, a gente conversa, velho. Tu vai ficar até quando? Amanhã eu preciso ir cedo. Porra, próxima vez a gente... Acho que vamos começar a fazer mais cedo também, cara, um Sem Groselha, velho. Mas é que nos outros dias... Na quinta não tem como, né? Será que ficaria muito ruim se a gente fizesse toda quinta às 19, manter o horário, e a gente fizesse, tipo, domingo às 4 da tarde, pô? Pergunta pra galera aí. Depois a gente pode fazer até uma enquetezinha no Instagram lá, pra galera responder. Mas eu poderia voltar com um tema mais circunscrito, se quiser também. Tipo assim, vamos falar... Cara, por mim, toda vez que tu quiser vir, tu pode vir.
Deixa eu pegar aqui as Eu perguntas. curto vir porque, cara, é muito legal falar contigo, Fermento, porque você traz uma perspectiva que eu não crio sozinho, entendeu? As perguntas que você vai fazendo na linha do raciocínio eu acho muito boa. Pô, que Ajuda bom. muito Eu achei pra- que hoje a gente só se perdeu, mas se encontramos. Aí eu Mas a acho, galera cara, deve estar... É que a gente... Como é que eu vou dizer, velho? Eu acho que eu conecto bem com a galera, assim, né? conecta bem. Mas eu acho que a gente voltou, né? Eu fugi alguns momentos, mas Voltamos? voltei. Não, foi ótimo. Pô, foi excelente. Achei o grupo aqui, tava difícil. Vou ler as perguntas da rapaziada, então. Everton Prado. Questão do merecimento é furada. Exemplo, hoje vou beber uma porque mereço, trabalhei demais. Ele só complementou. Eu gosto da seguinte forma de lidar com isso. Isso é um pensamento, né? Uma crença permissiva. Se a gente for pegar o modelo da dependência química de Beck, o modelo cognitivo, eu gosto de complementar o raciocínio, que é o seguinte, você olhar, eu mereço me então eu bebi, eu mereço ter blackout, eu bebi, eu mereço eu mereço associar a minha vitória a uma derrota, entendeu? Criar o outro mereço me entendeu? Acrescentar. Outra técnica que eu gosto é você tentar colocar o seguinte, beleza, eu acho que eu mereço beber porque eu tô pensando no filme até o primeiro capítulo. Passa pra frente o filme. Eu mereço acordar de ressaca. Eu mereço acordar com ressaca moral. Intoxicar meu cérebro. Eu mereço ensinar pro meu cérebro que a melhor forma de ter prazer é intoxicando ele. É isso que você merece? Não tem outra coisa? Será que, se fosse listar coisas que você gosta de verdade, será que já parou pra pensar? O que você pode se recompensar com o quê? Faz uma lista de 5 coisas. Não tem 5 coisas muito legais que você não faz usualmente? Tipo, viajar, sei lá. Pega essa Porra, tem grana tanta aí, coisa. viajar, ou sei lá, eu não como uma comida que eu gosto de comer, come, cara, vai fazer outra coisa, experimenta. Não precisa ser toda vez, mas eu mereço, vou tomar uma porque eu mereço. Então quer dizer que a tua vida é uma merda. Então você tem que se f*** pra poder merecer? Que tirania escrota é essa? Eu não gosto desse raciocínio. Eu também não gosto, não. Pô, eu mereço. Pô, você merece todo dia uma coisa boa. Por que você tem que ser uma coisa merda dessa pra você merecer? Pesou, velho. Deve ter nego chorando no chat, tipo. Letícia Gonçalves. Essa tá bem, tá aparecendo bastante aqui a Letícia, pô. Eu tô reconhecendo aqui pela fotinho de paisagem, pô. Salve aí, Letícia. Olá, e se a pessoa não tem coragem de matar um animal, eu acredito que ela não é digna de comer essa carne, por isso não como mais. O que vocês acham? Eu falei isso já uma vez. Eu acho que isso é um tipo de moralidade possível. Cara, eu falei uma vez, não foi aqui, foi em outro podcast que eu fui como convidado, mas que eu acho que pelo menos uma vez na vida todo mundo deveria ter a experiência de matar o animal que vai comer. Isso pode ser uma experiência traumática, a pessoa vira vegana, ou isso pode, tipo, o que aconteceu pra mim, que eu acho que vai acontecer com a maioria das pessoas, é tu passa a respeitar mais o alimento. Não que tu vai orar, Cara, mas tipo, na minha visão, cara, tu tem uma... Porque hoje tem uma separação muito grande do que tu come pra tu perceber que é um animal vivo. Tipo, cara, tu pede um hambúrguer aqui. Tu não imagina que isso aqui é uma vaca que sangrou, que tu poderia fazer carinho nela, ela tem uma interação social fodida. Tipo, tu desvirtua isso. E quando tu passa uma experiência de tu matar o animal e depois tu comer, eu acho que tu passa a respeitar mais até em questão de desperdício, de pensar no consumo, assim. Ó, eu vou fazer o advogado do diabo. Eu já fiquei vegetariano durante 9 meses. Quando eu tava no cursinho. Faz uma cara. Muito tempo, acho que 2007, eu acho. Caralho, faz tempo. E eu vou te dizer, eu tava tocado, sensibilizado, eu até assisti um documentário e tal sobre isso. Não me lembro qual era, talvez era Carne é Fraca, alguma coisa assim, mostrando da coisa lá e tal. E aquilo me tocou naquele momento. Acho que a minha namorada, que é hoje minha esposa, também entrou nessa e tal. A gente ficou um bom tempo nisso. Mas eu vou dizer o seguinte. Eu tenho dúvidas, cara, sobre o que é melhor para a humanidade. Eu acho que falta conteúdo sobre isso que não seja extremista. Por exemplo, quando eu falo que para poder comer carne eu teria que um dia matar um animal... É um discurso que gera culpa, vergonha. E a culpa e a vergonha são formas
um pouco desestimuladoras para a gente mudar um comportamento. E eu acho que a gente tem muitos comportamentos que precisam ser mudados e eu acho que o jeito que a gente bebe também é um jeito desses. Não estou dizendo que eu sei a forma perfeita de fazer isso, mas eu acredito que a gente deve tentar, na medida do possível, extrair a vergonha e a culpa disso, entendeu? Mas é que, tipo, o que ela sugeriu talvez fosse isso. A pessoa vai comer, mas eu tô sugerindo como uma experiência única pontual. Tipo, pra mim não foi uma vergonha, uma humilhação. Mas... Eu não... Porque eu sei que é nojento, eu sei que é horrível, Então, eu sei que mas é cruel. mudou minha visão. Foi uma experiência, tipo... Eu não parei. Nem um dia depois daquilo. Eu comi, inclusive, aquele dia o animal que eu... Só que a minha visão sobre alimento, tipo... Eu passei a ter um respeito pelo alimento que antes eu não tinha. Sei lá. E eu acho que talvez isso devesse também, se fosse pensar, teria que estudar, divulgar coisas sobre isso. Eu não sei, cara, eu não tenho essa opinião formada assim sobre não comer carne. É que na minha opinião, não tem, tipo assim, na minha opinião, essa experiência não tem como intuito... Sim, é que eu tô falando de outra coisa. Até. Sim, então, isso. Mas Mas ela tá falando da coisa que tu tá falando. Eu acho triste isso, eu acho triste. Mas eu não sei o que fazer com isso. Eu acho que é uma solução difícil, eu acho que é necessário pensar sobre isso. Sei que mudou muito o assunto, né? Mas eu acho que é uma coisa necessária de pensar. Mas eu não tô pronto para parar de comer carne. Eu também não. Nesse momento, eu adoro comer carne e eu precisaria de mais compreensão sobre isso para repensar. A gente já Porque eu acho que a gente tem um limite da nossa moral. Por exemplo, o quão mal a gente tolera viver com coisas que a gente está fazendo de causar sofrimento para os outros. Tá. Se a gente for pensar mesmo, por exemplo, o salário mínimo no Brasil... É complicado, né? O que tu quer dizer com isso? Às vezes eu me sinto um pouco mal de pensar, vou contratar uma pessoa com salário mínimo. Eu tendo a pagar mais que o salário mínimo. Mas isso não é uma coisa muito salutar para minha empresa. Então, às vezes, eu vou mais devagar para contratar pessoas por conta disso. Tu pensa... Porque me incomoda. Mas, cara, um salário mínimo, o cara não faz nada. Mas tem gente que faz e a prática, não estou dizendo que eu não faria em algum momento, mas tem muitas coisas que incomodam se a gente parar para pensar do jeito que é. Pô, mas várias, né? Eu acho que a gente tem que ir evoluindo, né? E tem que ter debate sobre isso, com certeza, mas tentar ir de uma forma salutar para isso, né? Que mais? Eu adoro essas perguntas que fogem completamente da temática. Isso, e dá-lhe uma mordida. Dionis Batista. Então quer dizer que não existe uma quantidade de álcool saudável. É isso. Não existe dose. Isso não quer dizer que não quer dizer outra coisa a não ser isso. É porque as pessoas entendem outras coisas além disso. Tipo, o bebê vai morrer no outro dia, sei lá. Ou se você está dizendo que então quem bebe é um idiota. Não estou dizendo isso. Você está dizendo então que o álcool deveria ser proibido no Brasil. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não há dose segura. É isso. É isso. E não é nem tu quem tá dizendo. Tu tá reforçando a ciência. Eu não tenho metade do gabarito dessa galera que pesquisou. Letícia Gonçalves, de novo. Meu avô recebia pinga na chupeta pela própria mãe e dizia que iria morrer com a idade da pinga e morreu mesmo, 51 anos. Caralho, nossa, isso é triste demais. Pô, pinga na chupeta, velho. Meu Deus do céu. Isso é triste porque é muita dor no meio disso, né, cara? Não foi, morreu com 51 anos. Não foi uma tristeza até lá, né? Eu lamento. Comer o seu amado cachorro depois de falecido é errado? A enquete rolou aqui, teve 73 votos e 82% das pessoas disseram que sim, é errado. Eu concordo, eu acho errado. Agora, por que a explicação disso, eu não conseguiria explicar. Mas... Tu acha menos errado ou mais errado do que o cara transar com a galinha morta? Cara, eu acho... é foda. Meu Deus, é muito menos errado, cara. Eu acho muito menos errado, pô. Comer o cachorro? Muito menos, Você tá velho. louco, cara. Eu sou traumatizado uma cadela minha que morreu faz 3 anos. Nossa, eu fico triste de lembrar. Imaginar, nunca, jamais. Cara, mas tu acredita, tipo, em Deus, espírito, essas paradas? Porque eu acho pra mim, é assim, ó... É o corpo dela, eu sei que o corpo não é ela, sei lá, mas é a representação são dela. São átomos, entendeu? Ali. Eu vou mutilar
Eu vou cortar um pedaço tu de vê um, como de um ser que eu... desrespeito De um ser que extremo. eu cuidava com o maior amor e carinho. Eu lembro até a última referência. Vou chorar se eu falo dela, mas não vou matar a minha cadelinha, cara. Não. Não, eu vou pegar o corpo dela e vou... Tanto que é um crime constitucional você pegar um cadáver e você desrespeitar esse cadáver. É crime no Brasil. Pois é, isso é louco. Se chama né? vilipêndio ao cadáver. Vilipêndio ao cadáver. Por exemplo, estudante de medicina que tá lá com o cadáver, fica fazendo piadinha. É crime. Caralho, mano. Crime, vilipêndio ao cadáver. Eu não sabia disso aí, não. É. Mas isso é cultural também. Deve ter país que o cara faz uma canja e, tipo, quem não faz a canja tá desrespeitando. Uma canja com corpo humano? É, talvez. Não tenho esse conhecimento. Talvez tenha. Vamos Eu imaginar lembro que... ser dos índios, daquela parada lá antiga. Inclusive tinha um ritual indígena que fazia uma coisa... Caiã. Eles pegavam frutas, faziam um fermentado, e aí, depois de um ritual antropofágico, quer dizer o quê? Pegavam um forasteiro, alguém assim, fazia todo um ritual de canibalismo, depois vencia um adversário na guerra lá dos índios, matava todo o inimigo lá, conquistava o território, se alimentava da carne, dava o sangue dava o sangue para as crianças, porque não podia dar álcool para as crianças, até os índios não davam álcool para as crianças. Depois enchia a cara com aquele caiã, feito às vezes de abacaxi, às vezes de caju, às vezes de outros tipos de frutas, né? Mandioca, que eles pegavam e cozinhavam, as índias mastigavam, enchia a cara e ficava 2 dias de bode. E o forasteiro, o que rolava com ele? Comiam. Comia. E dava o sangue para as crianças. Mas agora, uma civilização mais avançada, vamos dizer assim, mais avançada, entre aspas, né? Mais complexa, não sei, não tenho conhecimento, cara. Mas é que eu acho louco como é cultural essas coisas. Tipo assim, a gente tá falando de cachorro aqui e pra ti seria um desrespeito extremo. Mas se a gente estivesse, tipo, no Japão ou num país... Mas você não acha que seria um desrespeito extremo? Se você pegaria o seu cachorro falecido... É que isso eu acho realmente uma questão de ponto de vista. Mas você faria? Não. Por livre... Mas você tipo... descobre lá que o diretor fez isso com o cachorro dele. Eu não acharia absurdo, pô. Eu ia olhar tipo, pra ele. eu ia achar... Toda vez que eu ia olhar pra ele, eu falar sobre ele, eu ia lembrar disso. Que o cara... Porra, ele comeu o cachorro dele. Mas tu entende como isso... Eu não ia falar, ele é um desgraçado, mas eu ia lembrar dessa coisa. Mas tu entende como isso é muito cultural? Tu entende que tem um cara agora que tá criando uma vaca e fazendo carinho nela e depois ele vai fazer um churras com ela? Sim. E tu entende que se tu estivesse na Índia, daí, pô, tu matou a vaca, tu tá fudido. Eu não tô dizendo outra coisa. Tipo, eu entendo que isso é diferente. Mas o sexo chocante. com a galinha, eu acho que em qualquer pico ia ser muito perturbador. Por isso que eu acho muito pior, mas muito. Daqui a pouco já estamos fazendo os memes. Fermento... Mas isso é moralismo. Mas eu acho que é um moralismo que, tipo assim, faz sentido na minha cabeça. Mas tu não acha realmente isso. a galinha pior, pô? Tu não entende essa questão do ponto de vista que eu quero dizer? Não, eu entendo. Eu acho repugnante. Só isso. Bom, eu vou te mostrar foto aqui dos meus, pô. Meus dogs são lindos, mano. Cara, é que pra mim é a representação daquilo, entendeu? É um símbolo da coisa. E não mistura na minha cabeça. Meus dogs, pô. Pô, eles são maravilhosos, mano. Daria altos churras, brincadeira. Eu amo eles, pô. São muito fofinhos. Mas imaginar fazendo uma coisa dessa não te deixa... Eles são lindos. Cara, então, mas é que, tipo, pra mim, assim, é tipo... De 0 a 10 escala do que é pior. Fazer uma sopa com o cachorro que já morreu, tá no 5. E o cara transar com a galinha, estaria no 8. Sério? Uma galinha é morta, mano. Pra mim é muito... Mas por que será, cara? Porque eu penso na Índia que o cara não comeria a vaca, e aqui no Brasil o cara faz carinho numa vaca que, tipo, sente um amor tal qual um cachorro e faz um churras com ela no final de semana, mano. Não, entendi, mas fazer o sexo com a galinha morta, ele tá muito pior do que isso. Por quê? Não sei. Tipo... Só tô falando, porque eu não consigo pensar num ponto de vista em Sabe que... eu não me atraio tanto por essas discussões, eu fico um pouco... É inútil. Não é que é inútil. Tu acha perturbador? Eu acho um pouco perturbador e pouco produtivo. É pouco produtivo. A minha esposa às vezes fala, Vitor, de 2 situações hipotéticas que não existiriam nunca, vamos falar sobre isso? Eu falo assim, eu prefiro não. Eu acho gostoso, pô. Eu já achei gostoso, não sei, tô numa fase que eu...
É bom quando os caras vêm com umas horríveis, assim, tipo, Ou aquelas lá, uma vez eu fazia muito isso. Você aceitaria 10 mil reais pra comer? Cara, a gente faz essa. Eu e meus amigos, a gente mete essas, assim, tipo... tu mata alguém dos amigos aqui por quanto? Tipo, tudo vai ter um valor, né? Daí o cara começa, por 1 milhão, 1,5 milhão. Daí o cara, não, jamais. Não, mas 2 milhões daí. Tudo vai ter um preço, né, alguma hora. Eu acho. Você tomaria um copo do xixi... Pô, por dinheiro... Pra tomar um copo do xixi de alguém... Ou beber um copo do sangue de alguém. É moral, cara. É louco porque eu acho legal isso no ponto de vista de entender que a gente, às vezes, pode perder de aprender com pessoas que pensam diferente da gente por moral. Tá aí, ó. Isso é produtivo. É. Esses questionamentos perturbam a moral, porque agora o cara tá pensando, caralho, irmão, mas a vaca é isso? O cara faz um carinho e faz um churras. Por que é mais nojento transar com uma galinha morta do que comer um cachorro? Eu acho que não tem explicação. Eu acho que não, pô. Não tem explicação racional. Tipo assim, não é que tá errado achar mais nojento, mas eu acho que não... Na minha cabeça faz total sentido, tá ligado? E não precisa total. de Na tua explicação. cabeça tá quase que igual? Na minha cabeça está meio que igual, cara. Talvez a galinha morta menos, na minha cabeça. Caralho, velho. Louco, né? É que talvez na minha cabeça, não sei, cara, talvez a gente pudesse tentar olhar pra tabela e ver, assim, talvez na minha cabeça o cachorro, ele tem mais a ligação do Tá aí, se fosse uma do vaca. grupo. Tipo a vaca da família ali, daí pá. Aí foda-se. Foda-se. Tá, então, esse é meu ponto. A Letícia Foda-se, Gonçalves foda-se. tá concordando comigo, eu acho. Não é foda-se, ia ser mais ruim comer a vaca. Mas do tu entende que é 100% cultural. Eu Óbvio que tu entendo. entende, pô. Eu entendo. Mas eu teria explicações racionais pra dizer que o cachorro, ele se conecta mais, parece. Mas se conecta mais, acho. Até os caras trazem uns argumentos, tipo, histórico, né? Porque o lobo foi domesticado pelo homem e tem uma conexão e tal. E o cachorro, ele aprende umas paradas muito loucas de como fazer, saber o que você gosta, né? Tem isso também. Olhar no olho, assim, uma coisa que não é dos cachorros, né? Mas vai ter alguém que vai dizer que as o vacas pensamento fazem do isso seguinte, também. será que se outros hominídeos tivessem sobrevivido, como é que será que a gente trataria eles? Será que o Jesus também teria morrido na cruz pelos Neandertais? A hipótese do genocídio ou a hipótese da miscigenação genética? O que você acha que é? Eu acho que é genocídio. Cara, acho que foi um mix, velho. Mixinho, assim. Deve ter nego que se envolveu com umas Neandertal lá e deu uma miscigenada e rolou, mas deve ter rolado um genocídio também, né? Sei lá, mano. Porque o Homo sapiens sapiens é muito intolerante, né? Muito. Se for Até pensar hoje. que a gente parou de matar, tipo assim, matava 2 guerras mundiais, não fazem 100 anos, cara. E tamo na iminência da terceira, É se bobear. bizarro. E tu aí não querendo comer churrasco de cachorro. Brincadeira. Você tá louco? Eu comi porquinho da Índia, cara, quando eu fui pro Peru. E eu já tive porquinho da Índia de estimação. Ó. E eu comi uma vez, senti repulsa. E eu adoro experimentar coisas novas. Aí eu comi a segunda vez, pensei, não, deve ser o tempero. Eu me arrependi tanto de ter comido a segunda vez, cara. Cara, eu comeria essas paradas. Ele vinha num prato com a cabeça vista, com os olhos, velho. Pô, mas a galera faz isso com porco, mano. Eu nunca me encarnei nisso aí. Aqueles porco com maçã na boca, assim, servido, assim. Nossa, velho, eu acho aquilo ali... Pô, eu vim da cidade do porco no rolete, né, cara? Nossa, é Uma barbárie isso aí, delícia, velho. pô. Ó, É muito... Já comeu porco no rolete? nunca comi porco no rolê. Velho, é o melhor jeito de comer porco do mundo. Uma vez acho que eu comi porco pizza, velho. Que a galera fazia. Lá tem porco no rolete e na cidade próxima lá tem boi no rolete. Cara, é bom demais. A carne do porco fica suculenta. Fica bom pra caralho. E os Por que baconzinhos, assim. hipocrisia, cara. Pô, nossa, é louco. É louco, é cultural. E mas no Japão eles estão fazendo cachorro no rolete uma hora dessa. Eu acho que é errado E falar isso, morcego cara. na sopa. Quê? Eu acho que é errado falar isso. Por que, cara? É a realidade, pô. Não é a realidade, cara. Tá, eu tô sendo xenófobo? Eu acho que tô Tá, sendo em algum lugar do mundo rola cachorro no rolete. Porque pode ter alguém do Japão assistindo a gente e achar isso Em extremamente algum lugar da ofensivo. cultura oriental rola Eu churrasco ti- de cachorro. eu atendi uma paciente fato. que ela era descendente direta. A mãe dela era chinesa. Ela falava chinês, porque em casa falava chinês. E aí ela falava sobre isso. Tipo assim, a galera fala como se comessem cachorro em qualquer lugar. Tipo assim, é igual aqui a galera faz coisas, sei lá. Comer, Eu nem sei o que é um hábito. É muito raro lá. comer lugares passarinho, muito... lagarto. Sei lá o que brasileiro Você faz. já Rola comeu uns lagartos. pomba rola? Não.
Eu já... É bom? Não me lembro, acho que Tipo não é. frango, sei lá. Eu acho que é. Acho que eu não comi nada inóspito. Mas eu comeria, pô. Teve uma guria que veio aqui que ela foi já pra Amazônia. E lá ela comeu vermes e um monte de coisa assim louca, pô. Tipo, tinha uns pratos típicos lá misturado com não sei o que. Eu gosto de viver a experiência do lugar. Se eu vou pro lugar, eu tô disposto a tudo, velho. Eu acho que é isso. Por isso que eu viajei pouco. É, mas eu não comeria cuy de novo. Cuy? O que é isso? Porquinho da Índia. Porquinho da Índia. Tu não precisa repetir, né? Mas se tu fosse pra um país Mas chá asiático... de coca eu gostei bastante. Chá de coca. Uhum. Aonde? No Chile? Bolívia? Peru. Peru. E... Vitor, mas é cocaína. É bem diferente chá de coca. Bem diferente. Bem né? diferente. Mas Chá dá de coca um... parece café. Mas dá um upzinho. Uhum. Porra, nego. Eu acho que vai derrubar o vídeo do YouTube, pô. Achei meio desnecessário, pô. Pô, mas tá bem empratado ali, pô. Ali. Olha, ó. Apareceu nós. E só a galera xingando, pô. Reiterismo pesado? Não, acho que não, pô. A gente fala de uma maneira tão... Eu acho legal o que é perturbador em cada coisa, tá ligado? O Everton pediu pra sair desses papos. Desculpa, Everton. Vamos todos sair desses papos agora. Tá, o Everton perguntou aqui tá separado as perguntas. Quanto tempo demora para limpar o organismo? No caso... Velho, essa é a pergunta muito boa. A gente tem várias classificações de desintoxicação de uma substância. Primeiro porque não tem uma definição oficial de desintoxicação de uma substância. Sabia? Sério? É tipo, pra sempre tu vai ter um pouco. Não tem uma definição. Tipo, vai procurar o que é desintoxicação. Por exemplo, tem os Estados Unidos, quando vai falar formalmente, eles têm que lidar muito com planos de saúde, né? Uhum. Então tudo tem que estar documentado. E lá eles chamam de desintoxicação você reduzir a parte aguda da abstinência alcoólica. Tá. Quer dizer o quê? 7, 14 dias. 10 dias, talvez. Então, uma internação lá, 7 dias. Tchau. Foda-se. Uhum. Porque passou o período em que a pessoa teria um risco grave. Mas a gente sabe que a abstinência alcoólica ela pode durar... Ela dura esse período agudo, mas pode ter uma alteração de humor que para 60% sintomas depressivos podem durar 4 semanas. Mas se a gente for ver um uso muito crônico do álcool, a gente está falando aqui que talvez o sono vai melhorar gradualmente, vai melhorando, tá? Não desestimule por isso. É que assim, é o contrário. É isso que eu quero falar, não é para desestimular, é o oposto. Você parou de beber, você está 2 meses sem beber, você não está 100% ainda, tem sonhos, você não está dormindo 100% ainda, calma, cara, vai melhorar muito ainda. Até 2 anos vai melhorando o sono. Nossa! 2 anos. Aí a gente tem estudos de neuroimagem mostrando que depois... O que acontece? Quando a pessoa bebe muito, ela tem a parte do sistema de recompensa cerebral, lá o estriado, né? O putama e o globo pálido, que eles são a parte lá do impulso. Quando você está bebendo direto, o início para parar de beber é difícil, porque tudo, pá, você vai no impulso. E o seu freio, o córtex pré-frontal, vai estar fraquinho. Então é a briga de, sei lá, Davi e Golias. Davi vai ganhar de Golias, mas bota 10 vezes para brigar, ver quantas vezes que ganha. Né? Não que tenha existido Davi e Golias, né? Mas é, sei lá, Minotauro com Bob Sapp. Você tá ligado? Não, essa eu não tô ligado. Porra. Bota Minotauro com Bob Sapp aí, por favor. É o Minotauro UFC, o lutador brasileiro? Pô, não vi. O cara não viu? Não Bota, vi. por favor, aí, Minotauro com Bob Sapp. Aí o que acontece? O cara para de beber, a mulher para de beber. Aí, ó. Olha o tamanho desse filho da... Meu Deus, pô. E bateu ainda. Bob Sapp. Era o Pride. Meu Deus, irmão. Não, isso é um desenho, mas é desenho, tipo isso. Pô, tá maluco. Mas é gigante, cara. Ele é gigante. O Bob Sapp é gigante. Olha o tamanho dele. O Minotauro é gigante. Então pensa, a diferença do Minotauro... Pensa, sei lá, o Anderson Silva com o Bob Sapp. Bem mais magrinho. Mais magrinho. Então o que acontece? Quando a pessoa para de beber, o cérebro vai se readaptando e ele não volta ao normal. Ele faz uma hipercompensação em que ele fortalece o córtex pré-frontal e a ligação dele para baixo. Pensa que de baixo para cima é impulsividade. Você tá bebendo, tá muito forte a parte de baixo para cima. Depois que você para de beber, com o tempo o cérebro faz uma compensação que vai de cima para baixo, fazendo força e vai ficando menos difícil parar de beber. Parece que até 7 anos depois você ainda tem compensação acontecendo e fica melhor. Caralho, velho.
Então, cara, é muito discutível. Mas se for pegar... Mas, Vitor, vamos na média, assim, na parte mais perceptível do que é intoxicação e desintoxicação. O agudo, então, a parte física ali, semanas, 2, 3 semanas. Numa internação, que eu trabalhei alguns anos com internação. Um alcoolismo grave que chegava na internação, as primeiras 2 semanas a conversa era quase a mesma coisa. Eu conversava para avaliar a pessoa, porque não tinha conversa muitas vezes. A pessoa nem lembrava que tinha conversado comigo. 2 semanas ainda. Mas às vezes a terceira como semana é que a pessoa na minha boca. Tá, tipo... Cara, às vezes tá meio lenta. Todo dia, tipo, ela tá meio letárgica, assim. Meio letárgica. Aí a gente dá comida, dá água, dá as medicações para desintoxicar. Quer dizer o quê? A gente dá uma medicação que ativa o GABA para ir tirando devagar, pra fazer o desmame, né? Tipo assim, o desmame para regular lá o cérebro, para ele gradualmente voltar para o básico lá do GABA e glutamato. Se tu tirar abrupto, o que acontece? Você pode ter uma síndrome de abstinência fatal. Cara, tipo, o corpo quer tanto que morre. Não é que o corpo quer tanto. O corpo compensou tanto produzindo glutamato, que é um ativador muito forte. Glutamato em excesso causa até morte neuronal. A pessoa pode ter convulsões e ela pode ter um quadro, é mais raro, geralmente vai em idosos, pessoas desnutridas, um alcoolismo muito grave que a pessoa tem muito tremor. Aí lá pelo segundo dia tá com tremor pra caramba, ela começa a ter alucinose alcoólica, pode ver coisas, raramente vai ouvir. Às vezes o cara, eu lembro de um paciente que ele tinha uma coisa chamada confabulação. Você pergunta, você lembra de ontem que eu vim aqui jogar futebol com você? Dele, sim, eu fiz um gol. Tipo, ele complementa o negócio como se fosse uma memória dele, então confabulação. E eu lembro de um paciente que ele tinha uma coisa mecânica, ele agia como se estivesse fazendo pão. Ele era padeiro muito tempo atrás, ele tá fazendo pão. Loucura total, assim. Caralho. Delirium tremens tem 50% de mortalidade, mas é raro. É bem raro. Que nível de alcoolismo é isso, assim? Tipo, dá um parâmetro, assim, quanto que esse cara bebia por dia? Tipo, só pra eu ter uma ideia, mano. Esse cara bebia 1, 2 garrafas de cachaça por dia durante os últimos 10 anos, assim. Tá. E antes eu bebia até mais. Só pra eu ter um parâmetro, assim. Aí, no último 6 meses, ele bebeu 1 garrafa, meia garrafa um dia, 1 garrafa no outro. E ele já tá idoso, já tá desnutrido, já tá, né, todo zoado, com falta de tiamina, né? Principalmente, a gente tem que botar a pessoa no que tá chegando. Todo alcoolista que tá mais pesado, que vai internar, idealmente, e se isso não acontece com o seu familiar que está internado, fica atento, porque vários lugares não tem médico, a pessoa precisa chegar e receber uma dose cavalar de vitamina. Porque com certeza ela tá sem... Porque os estudos mostram que mesmo não tem como medir a tiamina muito bem, e vale muito a pena você repor pesado, porque isso previne sequelas graves como eu já peguei na emergência, trabalhei alguns anos na emergência clínica, síndrome de Wernicke. O que é isso? A pessoa chega meio tonta, meio cambaleando, e o olhar assim meio torto, meio confusa. Aí esse cara por acaso chegou vomitando, parecia só um porre que ele tomou, mas daí eu vi que ele tinha nistagmo. Pá, taquei ele vitamina B1. Se não tivesse tacado bastante vitamina com ácido fólico, ele poderia ter evoluído uma demência. Com a falta aguda de vitamina. E se for num... Mas isso era um cara alcoólatra? É. Ah, tá. E depois eu encontrei ele, foi uma história muito top. Porque depois eu tratei ele e eu fui bem devagarinho, falando, olha, você teve tal coisa. Aí só depois que eu falei que era o álcool, bem depois. Aí ele, porra, cara, eu tenho uma filha, não sei o quê. Fiz uma intervenção breve. Por acaso o cara voltou com um outro problema não relacionado, numa outra madrugada, e era eu. 1 ano depois o cara não tinha bebido mais. Mas aí o que acontece? Isso é a síndrome de Wernicke. É deficiência de vitamina, né, que pode acontecer. Mas assim, é mais raro. Mas eu tava falando sobre a desintoxicação, né? Isso. O que acontece? A pessoa chega, ela tem que receber muita vitamina para prevenir isso. Não pode dar glicose sem dar tiamina para alguém que tem alcoolismo. Senão você pode causar uma síndrome central pontina. Síndrome central pontina. Que a pessoa fica com a síndrome do encarceramento. Se sente presa? Não, ela fica presa, ela só mexe os olhos pro resto da vida. E aí, tipo, irreversível? Irreversível. Meu Deus, mano. É uma das piores coisas que existe, cara. A consciência é totalmente preservada, só que ela perde o movimento de todo o corpo, a não ser dos movimentos oculares. E é irreversível essa porra, velho. Síndrome do encarceramento. É colocar glicose sem antes da tiamina.
Então, você levar o seu familiar para um lugar qualquer... Meu Deus. Ah, eu vou levar numa clínica de religiosa, lá ele tem um alcoolismo grave. Cuidado. É raro acontecer isso. Mas não precisa acontecer 2 vezes para ser uma tragédia, né? É grave. Então, quanto tempo para desintoxicar? 7 a 14 dias o físico, para a maioria das pessoas. Mas aí, tem aí variações do que você pensa. Eu gosto de pensar numa parte assim de intoxicação psicológica. Isso é rule of the thumb. Não tem uma parte oficial. É um consenso de especialista. Quer dizer como? Eu atendendo pacientes ao longo do tempo, eu vou tendo uma experiência, converso com colegas para ver como é que eles estão fazendo. Ter sempre gente nova estudando. E você também sempre avaliando individualizadamente para você conhecer a pessoa, mas na média, chutando, não é para todos igual. Eu conheço a pessoa, avalio individualmente, mas eu penso que nos primeiros 3 a 6 meses é um período tipo um gesso que eu faço com os pacientes. Tipo assim, 3 a 6 meses você estava um alcoolismo significativo e está parando de beber, são 3 a 6 meses você vai evitar gatilhos. Você não vai na festa lá tentar falar não pro álcool. Você vai preservar o teu cérebro. Você vai esperar uns 3 a 6 meses aí só trabalhando estratégias de evitação. Se eu posso considerar isso uma desintoxicação. Mas é muito arbitrário, né? É uma forma de... Porque na minha cabeça, se a pessoa ela tá com efeitos ali que ela não tá normal. É como se tivesse com a pele arranhada, assim. Saiu a pele tá muito sensível ali. Então eu não vou ir pra academia com a mão toda aberta, assim. Não vou fazer exercício com a mão, né? Vou esperar cicatrizar mais. Eu posso chamar isso de intoxicação ainda? Né? Agora, detox, não existe. Detox, suco detox. Não existe isso. Não existe isso. E a desintoxicação ela é uma coisa muito discutível. Né? Se for pensar 2 anos, daí começa a ficar um pouco... Irreal. Não irreal, inútil, né? Tipo, inútil e até desestimulante, né? Mas o principal vai acontecer em 4 semanas. Que vai melhorar o humor, que vai melhorar bastante o sono. Para a maioria das pessoas, vai começar a sentir um pouco mais de prazer no resto, porque para algumas pessoas, as primeiras 4 semanas é muito triste, cara. A pessoa sofre. E aí ela acha que vai ficar assim sempre. Eu sempre falo, cara, não vai ficar assim sempre. Você tá doido? Não fica assim sempre. Se continuar depois de 4 semanas é porque tem uma outra coisa, uma depressão, algum outro problema que a gente trata e melhora. Mas para muitos pacientes, alguns, quando está internado, eu nem medico. Para depressão, por exemplo. Espero, porque se está internado, eu consigo acompanhar e a maioria melhora muito bem. É só de parar de beber. E no meio a pessoa fica sem esperança, né? Porque ela não viu que isso melhora. Ela só viu o caso dela. Aí você que já viu o filme 300 vezes tem que ajudar ela a perceber que as chances dela são boas de melhorar se ela não beber. Vamos para as próximas. Essa foi bem respondida, hein? Porra, tá maluco. Boa pergunta, hein? Como é o nome? Everton. Lucas Aldo, doutor, o uso do álcool de forma demasiada não serve para tapar um problema /vazio experimental, ou seja, esse excesso esconde sempre algo por trás? Odeio essa frase. Muito. Odeio muito. Porque tu acha que não? Eu acho que é o seguinte, o sofrimento emocional, ele pode causar qualquer tipo de dificuldade de enfrentamento. Eu fui traumatizado na minha infância, sei lá. Eu sofri muito na minha infância, isso é verdade. E aí, parte do meu sofrimento, eu trabalho demais. Isso é verdade. Eu tô me tratando também, a gente equilibra, vai equilibrando. É super saudável? Talvez não. Tento colocar minha doença num propósito, né? Agora... Todo excesso esconde uma falta é uma verdade parcial, porque tem muitas pessoas que têm alcoolismo que o mecanismo principal não é necessariamente um sofrimento emocional, um trauma, alguma coisa. Simplificar dessa maneira, eu acho que é muito longe da realidade. Deixa eu contar uma história clichê, pô. Diz que tinha um cara que era um filho da puta, assim, tinha 2 filhos. Já sabe o que eu vou falar? Mas é boa, então. O cara era um desgraçado, bebia, batia na mãe, batia nas crianças. Ele era o pior tipo de ser humano que era possível ser. E ele tinha 2 filhos, né? E aí, cara, esses 2 filhos cresceram. E um filho, cara, era igual ao pai, velho. Mas um desgraçado, batia na mulher, bebia a mesma coisa. E o outro filho, cara, era um cara perfeito, velho. Que não fazia nada errado, era um bom pai, era um bom marido, era tal. Aí perguntaram pra esse primeiro filho, que era
um cara terrível igual o pai, por que que ele era daquele jeito? Ele falou, pô, porque meu pai era assim. E perguntaram pro outro cara, que era um bom homem e tal, por que que ele era um bom homem e tal, e ele falou, porque meu pai era daquele jeito. Eu já ouvi essa. Não vai chorar, hein? Não, é que eu tô pensando o seguinte, como é fácil a gente classificar alguém que tem um problema comportamental como o alcoolismo como não um bom homem. Caralho, sim. Ele é assim, ele é doente? É. Mas é um filho da puta. É filho da puta. Mas será que ele seria um filho da puta se ele não tivesse doente? Não sei. Muitas vezes eu vejo que não. Mas é que tantas vezes tá tão atrelado, álcool e violência doméstica, álcool e... Mas a maioria dos alcoolistas não agride. Não agride? A maioria não agride. Maioria Muito da violência doméstica está associada ao álcool. Mas é porque tem muita gente que bebe. Daí tá associado a tudo. E aumenta. Mas, assim, a maioria dos alcoolistas... Inclusive, a minha amostra, né, as pessoas que me seguem, que não é a representatividade da população, não dá para dizer que isso é uma estatística representativa, mas a minha amostra, os homens são os que mais apanham. Caralho. O homem alcoolista apanha. Chega lá a mulher em casa, o cara chega em casa embriagado, trançando as pernas de novo, ela fica puta, pega a vassoura e bate nele. E ele nem reage. Não, tô errado. Caralho, que... Triste, né? E aí depois ela faz isso, bate pra caralho nele e pensa, puta, o que eu fiz, cara? É triste, né? Eu acho que a violência doméstica, ela é foda. É um assunto muito doloroso. Eu acho que acontece... Eu não tô dizendo assim, coitadinho de ninguém. Mas eu acho que... eu tento... Não tô dizendo que eu sempre consigo. Não olhar e falar... Mas eu tento olhar... tá? É um exercício. De tentar não olhar... Esse pai foi um filho do meu avô. Meu avô foi um filho... Deixou meu pai passando fome com 5 anos de idade. Com minha avó lá, com 4, 5 filhos lá. E foi embora. Meu pai tinha 5, 6 anos de idade. Filho... Pra viver uma aventura lá, um negócio lá. Mas quando eu vou olhar, eu penso, cara... Eu não sei como é que é a história, né, cara? Não sei o que aconteceu. Não é razão, mas ele não parecia ser um cara saudável. 60 anos, o cara ele já tava com demência alcoólica, já não conseguia nem mexer, não conseguia nem abrir. Não, o cara é doente, mas é que, a doença... Até que ponto a doença não é o que a gente é, né? Eu acho que em momento nenhum a doença é o que a gente é. Mas eu sou bipolar. E aí? Até que ponto a minha doença é a minha personalidade, até que ponto não é? Até que ponto o pessoal gosta de mim porque eu sou impulsivo, com energia, baixa necessidade de sono, alta libido, até então, que deixa ponto? eu trocar. O sofrimento... Bom. Sofrimento. Eu acho que o sofrimento não dá pra dizer que é a pessoa, porque o sofrimento... Eu acho tem uma frase que diz o seguinte, que uma pessoa não fere se ela não está ferida. Eu acho que tem exceções, que são os psicopatas, né? Que nascem sem algumas coisas no cérebro, que machucam por, vamos dizer assim, maldade. Mas eu não concordo, cara, com essa dele, mesmo sem contar os psicopatas, cara. É? Eu acho que é muito complexo o comportamento pra tu julgar, cara. Não sabe o que passou na cabeça da pessoa, pô. Mesma coisa que tu falou do teu avô lá que saiu pra aventura. Cara, é tanta coisa que pode ter acontecido, cara. Pode ser. Pode ser que alguém chantageou ele e falou, cara, ou tu vai pra tal lugar ou eu vou matar toda a tua família. E na verdade ele tava salvando a família quando ele fez isso. Pra mim isso é um ferimento. Essa ameaça. Tá. Eu gosto de pensar assim. É muito complexo, cara. É muito difícil de dizer essas coisas. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa adotar para não navegar sempre no escuro. A gente pode inventar uma bússola. Eu gosto de inventar a seguinte bússola para minha vida e sugerir isso para as pessoas. O que é do passado, eu penso que foi não teve livre-arbítrio e aquilo foi o que melhor que eu pude fazer. Tá no passado. Não é que tudo bem, mas foi o melhor que deu para fazer. Não tive condições de fazer melhor. Agora, a partir de agora, é minha responsabilidade. Eu tô no controle. Tô no controle. Mas passou, já... Porque senão é difícil viver, né? Se tu passa a pensar que no presente tu também não tá no controle, aí não que a gente não esteja, mas a não ser que discutir. você faça isso de uma maneira filosófica, igual os behavioristas, né? Eles fazem isso de uma maneira filosófica.
Eles não é uma coisa assim de verdade, assim, tipo assim, não é que assim, eles vivem e não muda nada na vida deles acreditar que o presente eles não têm controle. Eles seguem tomando as mesmas decisões, só que eles é uma coisa mais filosófica na minha cabeça, assim, tipo assim, é uma coisa mais tipo assim, eu sei que eu faço isso porque eu fui condicionado, mas mesmo assim até o meu pensamento, até a minha escolha é condicionada, então na prática eu vivo igual se eu não acreditasse nisso. Isso, exato. Essa discussão a gente já teve aqui acho que 15 vezes. Eu imagino, eu não vi muitas vezes, mas eu imagino. E a conclusão que eu sempre chego é a mesma, cara. É uma discussão inútil, sabe? Mas ela é útil e eu já tinha falado exatamente isso que tu falou. No sentido de tu olhar pro passado e tu... Ou para os outros. Ou para os outros. Caralho, velho. Essas exatamente as conclusões que eu cheguei, pô. Ou para os outros. Quando eu olho para o outro, eu penso, ele fez o melhor que ele pôde. Não significa que eu perdoo, que eu não sou a favor do perdão como estratégia para eu melhorar eu tenho que... o perdão, você tem que perdoar, porque senão você está sofrendo 2 vezes. Eu acho que... Eu não concordo com isso, cara. Eu acho que quando alguém te causou um dano, você não desejar o mal a essa pessoa é um ganho para você. Porque você não vai ganhar nada com o mal dela. Vai perder energia. Vai perder energia e outra... A violência não é uma necessidade humana. Eu não tenho necessidade de destruir outra coisa. Eu não acredito nisso. Agora... Eu acredito que é necessário você reconhecer o dano. Por exemplo, eu entendo que meu avô ele foi uma pessoa que fez o melhor que ele pôde. Mas eu não acho que ele é um cara que foi legal, não é um cara que eu olho e penso, pô, que exemplo, ou tá tudo bem pra mim, sei lá, agora que ele tá morto virou santo. Não. E até essa frase, tipo, o melhor que pôde, tu também nem sabe se foi o melhor. Tá ligado? Tipo, ele fez o que fez e tá feito. Fez o que foi o melhor que ele pôde nas condições que ele tinha, mas eu acho que foi responsabilidade. Poderia ter feito melhor. E eu acho que deveria, e não fez. Só que essa não é a minha história. Exato. A história é do outro. Eu vou pegar o que eu tenho e vou fazer o melhor que eu posso com a minha história. Né? Tá filosófico pra caralho. Não, ficou ótimo. Pô. Começou tudo com o conto dos... Eu nem lembro como é que começou. Eu nem lembro qual era a pergunta aqui. Era tipo feliz, se cara. esse excesso... Eu gostei de vir hoje, eu achei muito legal. Da outra vez eu gostei também. Pô, da outra vez foi um dos que eu mais gostei daqueles, assim. Se eu fizesse top 5 do ano, acho que estaria naquele ano. Esse ano, por enquanto, também, né? Teve poucos, né? Com todo respeito. Amanda Daquino. Doutor, você não acha que pro afegão médio todos esses dados não vai acabar soando maçante para a luta contra o álcool? Afegão médio? Afegão médio é tipo o seu Zé aí. Maçante? O afegão médio. Eu acho que eu não tô falando pro afegão médio. Eu não gosto desse afegão médio. Não conheço essa... É tipo a população normal. Tipo, a população brasileira tem um alto índice de analfabetismo funcional. Uhum. Essa pessoa, eu acho muito difícil ela estar acompanhando um podcast de mais de 2 horas. Eu não sei. Eu acho difícil. Eu também acho. Agora, ela vai achar maçante? Eu acho que vai, mas não é feito para ela. Não é feito para uma pessoa que não Mas tem... pode ajudar ela. Eu acho que pode ajudar, mas eu tenho a impressão de que não... Né, Não, mas eu acho que vai ajudar indiretamente. Tipo, o que a gente tá falando aqui, tem gente que tá tomando consciência e vai poder identificar alguém na família. Tem gente que... Tu entendeu? Tipo, Entendi. a gente... Eu acho que sim. Agora, ser enfadonho... É que eu não tô tentando ser performático. Ela usou a palavra Eu tô enfadonho. tentando... Né? Não é? Não, ó. Pro afegão médio, todos esses dados não vão acabar soando maçante na luta contra o álcool. Que maçante pra mim é um sinônimo de fato. É que, tipo, eu acho que o que tipo assim... É que eu acho que não adianta tu chegar pra um cara que tá bebendo e tu falar, cara, tu tá intoxicando teu cérebro, Claro não sei o que que, não sei o que, não sei o Claro que. que não. Mas não é isso que tá sendo feito. Sim. Não é isso que está sendo feito. Eu acho que para a população, o que serve à população, o afegão médio que ela chama, é aumentar imposto, restringir local de venda e período de venda, proibir propaganda. São as 3 coisas principais. Educação e saúde está muito longe disso.
aconselhamento breve e individual tem evidência. Agora, isso que a gente está fazendo aqui de falar sobre os males do álcool, ele não é uma coisa feita diretamente para a pessoa que vai ouvir os males do álcool, porque isso não tem evidência de que melhora. Agora, quando eu educo pessoas de uma forma indireta, eu acredito que tem a chance de eu fazer as pessoas se incomodarem, ficarem inconformadas, se sentirem revoltadas com isso, e isso plantar uma sementinha do negócio do tipo assim, cara, alguma coisa precisa ser diferente. Mas Não eu dá acho pra que, ser tipo, assim. pra quem tá acompanhando, o impacto desses dados é direto. Porque são pessoas que têm um nível de consciência de estar acompanhando o podcast aqui. Tem gente que, tipo, que ia beber descontroladamente esse ano e viu e pensou, não, vou botar uma meta aqui, vou beber 20 vezes, vou beber 18. É. Eu tenho certeza que impactou. E eu acho que se a pessoa pensa que é enfadonho, não sei, é maçante. Maçante. É. Não, acho que é nesse sentido mesmo, tipo, de... Tipo, se tem alguém que é alcoólatra e tá assistindo, que eu acho que, sei lá, ou a pessoa saiu, ou a pessoa... Deve ter, mas eu recebo muitos comentários dizendo que gostaram de ouvir falar, que nunca tinha ouvido falar. Eu sou um cara que eu me considero, assim, um pouco teimoso pra mudar comportamento, tá ligado? E, tipo, eu tive que vir muita gente aqui falar a mesma coisa pra eu conseguir mudar. Então, pra mim, esse maçante, que seria esse excesso de repetição de dados, é muito benéfico pra mim, tá ligado? Tipo, o meu comportamento... Eu sou um pouco teimoso pra mudar comportamentos, então a repetição, se eu trouxer outro cara aqui falar de novo de álcool, se eu trouxer outro, falar e falar e falar, pra mim é muito benéfico. Eu acho que pra maioria, sim. Tu se ofendeu com a palavra maçante? Não, eu acho que... Não é que eu me ofendi, mas eu acho que foi uma provocação imotivada. Não, eu acho que foi uma pergunta genuína, pô. Tipo, acho que ela quis perguntar, tipo, cara, será que se tu falar todas essas coisas pra um cara que tá na merda bebendo álcool não é, tipo, maçante pro cara e não vai ajudar? Mas da onde que veio esse pensamento? Eu não falei sei. pra falar isso pro... Cara, tu é muito engraçado, né? Por quê? Eu gosto do jeito que tu pensa, é diferente, tipo. Eu acho que foi uma provocação, tipo assim, vamos tentar diminuir o que ele tá fazendo. Eu não acho. Eu achei. Cada um com sua percepção de realidade. Tudo bem. David, galera, só pra dar uma luz, o nome do documentário é The Push, do Darren... Desculpa. Do Darren Brown. Ele não é psicólogo, ele é um mentalista e ilusionista. Pode ser. Caralho. Mas cara. é legal. Eu vou assistir isso aí. Obrigado por ter trazido o nome. Me empolguei tanto que mas é bem legal. Vou assistir isso aí, parece bem Netflix. Mas se alguém dissesse, Vitor, é falso isso daí, foi montado, eu vou dizer que parece bem montado, cara. Ah, é? Eu não sei, parece bem montado. Pô, eu fico triste quando eu vejo um negócio e talvez não seja real. Eu não achei que não parece ser real. Eu achei que parece, sei lá. Parece? É. Eu gosto de ver e acreditar que é real. Mas não é uma meta-análise que eu vi na Nature. Sim, é um documentário, Que eu vi, achei legal sei lá. e fez sentido. E ele citou pesquisas de conformidade social bem interessantes. Última pergunta, que já foi dita inclusive no meio do podcast aqui, porque eu lembro que eu perguntei. Marcos Fusa. Qual a quantidade por dia e quantos dias na semana para ser considerado alcoólatra? Não existe quantidade por dia ou por semana para ser considerado alcoólatra. Alcoólatra a gente considera a partir dos 5 Cs. Ué, pode falar. Quer que eu fale? Uhum. Porra, não vou lembrar, cara. Controle, corpo, Carving, craving, que é o desejo, continuar Coisas, mesmo quando isso. tiver riscos e coisas de menos, faz outras coisas a menos. Cara, esses 5 Cs são foda, você não tem noção como isso aí é complexo pra você colocar de... Tipo assim, eu tô resumindo uma parada assim, o suco... Tipo, páginas e páginas resumidas Aham, assim. eu parei, quebrei a cabeça. Parece uma besteira, mas são os conceitos de qualquer dependência. Por exemplo, tem como ter dependência de açúcar? A dúvida tá em duas coisas que eu acho que não tem questionamento. Por exemplo, tem a interrogação, assim, na parte de... Será que uma pessoa deixa de fazer as coisas que ela gosta ou para fazer outras atividades para comer açúcar, para ingerir açúcar? Eu acho que tem várias vezes que a pessoa acaba tudo botando açúcar. Eu acho que sim, também acho. A pessoa pode continuar a pessoa tem perda de controle quando come açúcar? Eu acho que tem também. Porra! Eu acho que A pessoa tem sintomas de abstinência do açúcar? Eu considero que pode ser que sim. Então, o açúcar estimula o núcleo accumbens com uma ingesta de dopamina? Sim, ele tem essa via neural.
Só que sabe uma coisa que é mais foda que a indústria do álcool? Do açúcar. É pior ainda. Muito pior. E tu acha que tem coisas maléficas por trás do açúcar que nunca vieram à tona por causa dessa indústria? Aí que nunca vieram à tona, eu não sei. Tipo, Porque... pesquisas... Tu acha que pode ter um buraco de pesquisas mostrando, tipo, danos terríveis do açúcar que nunca vieram à tona por causa desse lobby? Se você for ver, talvez não é o problema do lobby, né? Bem pensado. Porque eu acho que mais pessoas por causa do açúcar do que... Todas as outras Mas coisas. eu não poderia te garantir isso. Mas porque é gostoso o que pensar. mais morre é estilo de vida, né? O álcool tá em segundo lugar. Tá, o primeiro é estilo de vida. O sedentarismo pode entrar também, né? Entendi. Não necessariamente o açúcar, mas o açúcar é foda. Pô, com certeza. Eu não consumo. Não consome? Cara, eu, tipo, evito ao máximo. Parabéns, isso aí eu tenho dificuldade. Eu tenho facilidade, pô. Eu não tenho, tipo, tesão em doce, pô. Tipo, eu cago pra doce. Não precisa nem aí. O meu pai, daí, teve que diminuir e ele curte, velho. Ele curtia pra caralho. Daí ele cortou, agora ele tava com um zumbido no ouvido, tá ligado? E daí, uma das recomendações médicas foi, tipo... Ele sempre foi de, tipo, todo dia comer um docinho ali. Tipo, pelo menos um pedacinho de torta, tá ligado? E aí, o cara falou, cara, corta o açúcar, vamos ver o que acontece. Daí ele tá 1 mês e meio, assim, deu uma... Nossa, tá de parabéns. Eu passo dias sem comer açúcar. Mas às vezes eu como bem comidinho. Meta Um açaí. Um açaí petit Vai ter que ser 500 ml. Já dá ali. E não é vício? Eu acho que de repente tem algum grau. Mas mesmo assim eu passo dias sem comer. Mas daí às vezes me dá uma vontade, pô. Ataca. Mas se, Cara, por eu já exemplo, fiquei se meses. uma pessoa que sai de casa, tipo assim, à noite, tá meio cansada, tá meio de bode, assim, se ela é capaz de ter energia pra levantar e sair de casa pra comprar um doce no posto de gasolina porque o mercado tá fechado, eu acho que isso acontece, cara. Isso acontece. Mas isso já aconteceu comigo, pô. E eu não me Mas se considero isso acontecer assim. frequentemente, Daí é... aí é má gestão, né? Podia ter comprado no mercado, né? Mas eu não consumo tanto porque eu não compro, tá ligado? Aí tem sempre isso, né? É tipo, acho que é uma boa dica até, né? Tu não quer consumir muito açúcar, doce e coisas ruins, não compre. Talvez até o álcool, tipo, pra pessoa que não é alcoólatra, né? Tipo, que não perdeu o controle. Cara, tipo, na minha casa tem, né? Milhares de litros, né? Porque o meu pai curtia e tal. Agora ele tá bebendo bem menos também, portanto, porque eu encho o saco. Mas tem muito. Mas não é uma coisa que eu tenho o hábito, tá ligado? Mas, tipo, se tu tiver em casa, cara, se tu tem, tipo, uma adega na tua casa com não sei o que, cara, é óbvio que tu vai propiciar o consumo. Tu vai olhar aquela adega linda e tem um whisky de não sei quanto, tem um vinhozinho, tem um... Porra. Né? Total. Ah, mas é aquela parada. Você Quanto tempo faz que tu não bebe? Mais de 2 anos, cara. E, tipo, a última vez que tu bebeu, mesmo assim, deve ter sido, tipo, pouco e antes fazia muito. Não, eu já bebi pouco. A última vez que eu bebi foi pouco. Eu acho que a última vez que eu bebi... Vixe, era lockdown total. Eu acho que eu bebi uma Corona. Um vinho. Uma Corona. É. E tu pretende, um bife. tu pretende beber algum dia? Cara, não pretendo. Acho difícil beber. Tipo, não tá no teu plano, tu não pensa, tipo, esse ano talvez eu... Cara, eu acho muito difícil eu voltar a beber na vida. Não voltar a beber, tipo, beber Ou uma beber vez. uma vez. Acho muito difícil. Eu acho que pra eu beber um momento, eu acho que eu tenho que estar muito vulnerável. Tipo assim... Tá. Tipo, planejadamente tu não quer. Não. Me incomoda a ideia. E se eu acho que eu beber, mesmo que seja um pouco, pra mim, é que assim, eu acho que quando a gente solidifica um hábito, aquilo fica a nossa identidade. Então, Sim. tipo assim, é muito contra a minha identidade beber. Porque eu me considero, essa coisa que eu falei, ela é muito forte na minha cabeça. Eu me considero uma pessoa rebelde. Entendeu? Tipo assim, e me aceito dessa forma. Pra mim é um jeito de exercer a minha autonomia. E se você não respeita isso, você não me respeita. Entendeu? Mas tu acha que existe uma situação em que aconteceria, talvez? Não tem como saber. Cara, se, sei lá... tipo, tu vai viajar pra Itália. Tá. E daí? Porra. Eu acho que eu estaria muito abalado e se surgisse uma circunstância, talvez eu não fosse capaz de calcular, sei lá. Entendi. Entendeu? Acho que Pô, talvez. mas é estranho isso. Talvez. Pô. Porque, tipo, daí... Porque depende, se fosse a minha esposa, eu tenho meu filho pra cuidar. Mas se fosse meu filho, tinha minha esposa pra cuidar. Mas se morrer os dois, aí não sei nem o que eu ia fazer. Aí não posso falar nada da minha Mas vida. é esquisito pensar que, tipo, a situação que tu cogitaria beber é uma situação assim. É.
Porque eu acho que eu, sei lá, cara. Eu imagino que eu ia ficar muito. Mas é estranho, né? Tipo, parece que seria tipo, uma forma de refúgio no álcool, entendeu? Seria uma coisa mais nesse sentido, assim. Entendi. Agora, vou curtir um lugar que eu tô lá, vou beber. Na minha cabeça é muito forte. E eu acho que foi o tempo sem beber e pensar só nisso todos os dias. Pra caralho. Todos os dias eu leio sobre isso pra caralho. Então, assim, eu ia pensar, cara, sei lá, vou levar meu filho pra uma viagem especial, algum lugar, um momento maravilhoso. Daí tem lá uma taça de um vinho que veio lá não sei da onde. Mas, cara... Tipo isso, um vinho de 18 mil dólares. Não bebo, cara. Não bebo. Aí, sabe o que vem na minha cabeça? Sério mesmo, gastar tanto tempo e recurso pra uma parada que tem álcool dentro, velho. Eu não canso. É sempre a mesma coisa, velho. Pelo amor de Deus, já passou. Vamos fazer outra coisa mais legal, entendeu? Tanta coisa no mundo, por que só esse negócio é bom? Como se o álcool fosse uma coisa tão especial, entendeu? Sim. Ninguém que se foda o álcool. Então, tá isso. Tem mais? Fechou, né? Pô, ficou top a thumbzinha ali. Como ajudar um alcoólatra funcional? O que é alcoólatra funcional? É tipo... Alcoólatra funcional seria um alcoólatra de alto funcionamento. 50% dos alcoolistas são assim. Quer dizer o quê? É alto funcionamento? É um cara que você não vê. Tá. Você é amigo dele, mas aí você sai e vocês bebem. Isso. Mas ele chega em casa, ele bebe sozinho, mais o dobro do que bebeu. Ah, rola isso aí, Rola pô. pra caralho. Caralho, não sabia dessa. Ele chegou, já bebeu muito mais. Você nem viu. A alcoólatra funcional tende a esconder muito mais, tende a justificar muito mais. Às vezes vai em 2 rolês. Caralho, mas ele tenta compensar. Por exemplo, tem uma história foda de um livro chamado Wasted. Tem vários livros chamados Wasted, tá? É Wasted, mas eu não me lembro agora o nome da autora. Uma capa branca com um negócio preto, assim, rasgando. Uma terapeuta, acho que é uma psicóloga americana que tratava dependência química, mas tratava na época do livro, que ela descobriu que ela tinha virado alcoolista. E ela tentava provar para ela que ela não era alcoolista, por exemplo, indo trabalhar no horário na segunda-feira de ressaca pra caramba. Tentando compensar, porque é isso que o alcoolista faz em geral. Quando ele tá vai ser mais difícil ele não ficar funcional, né? Porque sempre vai ter alguma disfunção, mas aquele que é funcional quer dizer que é de alto desempenho, ele aparentemente não tem problemas, por quê? Porque ele quer tanto provar para ele mesmo que ele não tem um problema, que ele vai lá fazer academia, vai fazer jiu-jitsu, vai fazer não sei o que, para parecer, não tenho saúde. Ele vai lá se alimentar bem, para ninguém saber. Mas ele bebe um pouco mais escondido, bebe um pouco mais que os outros, assim, ele dá uma maquiada na parada. Mas vai aparecer em algum lugar esse problema. Ou vai ter um desempenho pior no trabalho. E como é que ajuda esse cara? Cara, quanto mais próximo você tiver um relacionamento com essa pessoa, mais você consegue ajudar. Porque se você se aproxima, começa a conversar, entender um pouco mais... Porque assim, quando você tem um relacionamento de colega, você não fala sobre como é que a pessoa tá ou deixa de estar. Agora, quando você tem um relacionamento com alguém que é mais um amigo, você começa aos poucos a ganhar a confiança da pessoa e falar sobre coisas mais significativas. E aí você vai começando a ver sinais, não tem como não ver se você está próximo. E aí tende a perceber, por exemplo, você está saindo com a pessoa, ela bebe mais rápido, talvez. Ou você pode começar a buscar conversar indiretamente sobre como é que ela está, né? Ir pescando devagarinho. Você pode começar a convidar ela para fazer coisas sem álcool. A última coisa que você vai fazer com um alcoólatra funcional é ficar confrontando ele o tempo todo. Tipo, toma cuidado, ele vai tender a esconder de você. Mas assim, tem um vídeo que eu explico isso, que eu não vou conseguir explicar tudo agora por várias razões, que tem 4 tipos de resistência para alguém que não reconhece que tem um problema. A pessoa pode ser rebelde, tipo assim, você fala do assunto, a pessoa fica puta. Você tá louco, sai fora, eu bebo, faço o que eu quiser. Tem o resignado, que é aquela coisa, velho, eu bebo pra caramba, mas é isso aí mesmo, não sei como melhorar, eu sou assim, acho que eu sou alcoólatra. Tipo, fala da boca pra fora, assim. Tem o relutante, que você começa a falar com ele, ele muda de assunto. E tem o racionalizador, que ele começa a falar, não, mas eu bebo, isso é normal, cara. Eu tenho genética diferente, aquela velha história de nature versus nurture. Aí vem com um papo intelectualizado sobre por que pra ele não, pra ele que aguenta mais, eu aguento mais, por isso que eu bebo mais.
Então, sempre que você for falar com esse seu amigo, ou amiga, ou parente, se você perceber que começou a virar uma argumentação, o lado tá errado.